Senhor, ó Deus, Pai, que o Senhor vem guardando, vem prosperando, vem direcionando ele ainda mais, andar perto de Ti, conhecer o Teu coração. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha se revelar como um Pai sobre a vida dele e que ele venha, Senhor, ó Deus, cada dia que passa, experimentar como é bom, maravilhoso, Senhor, ó Deus, desfrutar da Tua presença. Eu quero aqui, ó Deus, apresentar a vida da Keila, Pai, dessa mulher, Pai, cheia de talentos, Pai, que o Senhor venha continuar abençoando a vida dela, que Deus, Senhor, possa guardar e direcionar a vida dela para que ela venha sempre, Senhor, ó Deus, caminhar na sabedoria, Pai, como mãe, Senhor, ó Deus, dessas crianças, Senhor, ó Deus, formando uma família em Deus, Senhor, ó Deus, vem os proteger, Senhor, ó Deus, em guardar, Pai, Senhor, ó Deus, essa família e que o casamento deles, Senhor, ó Deus, seja para glorificar o nome de Jesus. Amém. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Regis Bezerra e olha nós aqui mais uma vez, começando um episódio fantástico, maravilhoso e com certeza o Dreamcast. Nós falamos sobre sonhos, sobre propósitos e nós estamos aqui em Belo Horizonte, né, realizando um sonho, né, amor? Cumprindo um propósito. Isso mesmo, a gente teve o privilégio, a oportunidade de conhecer um casal, né, que tocou grandemente o nosso coração e é muita gratidão para nós estar compartilhando aqui a mesa hoje. A gente vai ouvir uma história incrível que vai mexer com o teu coração, uma história de superação, de fé, de resiliência. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Mauro Lopes de BH, né? A nossa querida Keila Castro, que vai estar compartilhando aqui as histórias de vida para edificar ainda mais a sua vida. Uma salva Seja de muito palmas pra eles, bem-vindos. né? Seja muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer nosso, uma imensa gratidão em receber vocês aqui hoje no Dreamcast. Primeiro é um prazer muito grande, primeiramente, conhecer vocês, né? Conheci você através de uma grande figura e amigo íntimo nosso, que é o Malaquias, através do Bruno, né? Hoje, inclusive, mandei uma mensagem pro Bruno agradecendo essa conexão. E desde o início a gente se conectou muito fácil, né? E estamos aí. Vamos falar um pouco dos nossos propósitos, falar um pouco das nossas realizações e incentivar pessoas a serem cada dia melhores. Amém. Queria agradecer também. Eu falo que está sendo um tempo de renovo em nossas vidas, desde amizade até tudo, de casa, né, de família. Então, eu creio que novas amizades estão chegando, que é o que a gente pede em oração, que Sim. só agregam, que só falam de Jesus, para nos alimentar cada dia mais. Amém. Então, conhecer vocês significa isso, é de Deus mesmo. A gente fala os amigos que Deus mandou, sabe? E a gente falou isso semana passada, né? Deus continue colocando pessoas com o mesmo propósito nas nossas Amém. vidas. E esses aparecem. Incrível, incrível. Gente, a gente tá aqui em Belo Horizonte e o Dreamcast, eu sempre digo que o Dreamcast, ele não tem um lugar próprio, né? A gente, onde Além a gente das tiver, fronteiras, né? além das fronteiras, né? O Dreamcast é além das fronteiras. Por que Dreamcast? Pra gente começar aqui rapidinho, eu quero explicar o porquê do Dreamcast. A gente fala muito sobre sonhos, sobre propósitos. E a gente é uma família unida, a família Bezerra, né, que somos eu e minha esposa, com a família Silva, que é o meu sócio que está lá nos Estados Unidos. A gente é uma família de sonhadores, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho, não é? E o podcast sempre foi um sonho que surgiu no nosso coração há muito tempo atrás e começou com o Bruno Avelar, cara. Você acredita? O seu amigo Bruno Avelar falou para mim, rapaz, vocês precisam começar um podcast. E ele foi o nosso primeiro convidado. E através desse, digamos assim, esse empurrãozinho do Bruno Avelar, nós estamos em Belo Horizonte, Na cidade gravando dele, com vocês, cidade dele, do Bruno Avelar. Berço Quero dele, honrar o Bruno, né, a Deus pela vida do Bruno. E nós estamos aqui, nós temos muita coisa para falar. Hoje a gente vai falar de superação. Mas antes disso, conta um pouquinho, se apresenta para nós, se apresenta para os nossos, né, telespectadores que vão estar assistindo esse podcast. E fala de onde você vem, como que o Mauro apareceu aqui. Eu falo que toda vez, Larissa, que eu vou contar a minha história, eu mesmo não acredito na minha história. Eu falo, não era nem pra eu estar aqui, era pra tudo ter dado errado. Uau. Mas Deus esteve comigo. Hoje eu tenho fé e eu tenho a maior certeza que Deus esteve comigo desde o início. Uau. Eu sou empresário, né? Sou formado em Direito, em Ciências Contábeis. E a minha vida começou, sou filho de um casal, de uma mulher que é do lar e um pai que é um barbeiro.
Quando eu falo barbeiro, as pessoas falam assim, mas o que é isso? Hoje muitas pessoas conhecem o barbeiro como essa coisa glamurosa do nosso amigo Torres, né? Do seu Elias. Isso. Não, antigamente o barbeiro era porque ele só tinha uma cadeira e ele fazia a barba e o cabelo de homem, né? Então, era aquele botequinho que só tinha uma cadeira. Cobrava R$3 o corte, né? Então, meu pai era um barbeiro. 7 filhos. Uau. Vocês imaginam o que é criar 7 filhos com uma cadeira de barbeiro. Então, sou de uma família muito simples. Nós somos da região do Barreiro. E desde muito cedo eu sempre fui um sonhador. Minha mãe, eu sou o mais novo dos 7 Então filhos. você tá no Caçulinha. podcast certo. Você tá no Dreamcast, o podcast dos sonhos. Minha mãe sempre me dizia assim, filho, a única diferença que eu vejo em você é porque você não fica quieto. Se você tem uma bola, você quer 2. Se você tá dentro de casa, você quer ir pra rua. Se você tá na rua, você quer voltar pra dentro de casa pra ver se tem alguma... Sempre alguma coisa me incomodava. Ou seja, eu sempre estava incomodado no lugar que eu estava. Sempre estava em Via movimento. sempre algo diferente. Eu precisava caminhar. E assim foi. Então, meu pai mexia com gado na época. Então, quando eu falo com gado, eu gosto de explicar. Eu falo assim, hoje, quando alguém mexe com gado, o cara é rico. Não, meu pai mexia com gado pobre. Ele tinha 10 vaquinhas. Cada uma dava 1 litro de leite. Você imagina que quer ter 10 vacas no pasto. Não tem dinheiro para comprar ração, não tem dinheiro para dar o trato do gado, não tem um curral direito. Mas ele tinha 10 vaquinhas. Ele era um sonho dele, ele era um fazendeiro, né? Então a gente ajudava o meu pai naquele cuidado ali de tirar leite daquelas vacas, vender o leite. A gente vendia esterco, vendia hortaliças, verduras, né? Então a gente foi crescendo e eu sempre falava com a minha mãe, pá, mãe, eu tenho essa frase que minha mãe repete todos os dias para mim. Um beijo pra minha mãe. Como que ela chama? Dona Zélia. Dona Zélia. Ela falava assim, eu falava assim pra mim, ela repete isso pra mim sempre. Ela fala, mãe, eu não vou crescer e não vou estudar pra mexer com bosta de boi de jeito nenhum. Eu não quero isso pra minha vida. E ela falava, calma, a sua hora vai chegar. Uau. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Então minha vida era trabalhar no curral de manhã, chegava à tarde estudar. Só que quando eu tava estudando, uma passagem na minha vida que eu lembro muito, vou tentar resumir muito rápido assim. Eu estava estudando uma vez, naquela época a mãe da gente tomava a prova da gente, né? A gente tinha uma prova no dia seguinte, então ela tomava as perguntas pra gente responder. E aí eu estudando na época uma matéria de ciências, e os meninos gritando na rua, futebol, aquela gritaiada. Eu falava, ô mãe, isso não é justo não. Eu me matando aqui em casa, os meninos lá na rua brincando. Ela falou, um dia você vai me agradecer por isso. Uau. Porque você vai ser o único que vai se destacar, até arrepio. Uau. Que vai se destacar entre esses meninos que estão lá na rua. Uau. Porque eles não querem saber de estudar, não querem saber de nada. Mas você vai ser alguém. E assim foi. E aí eu fui chaveiro. Chaveiro, de abrir porta, de fazer cópia de chave. Profética, hein? Vou fazer a chave primeiro. Ó, Deus falando pra você. Primeiro Aprender a fazer a chave. Primeiro você vai aprender a fazer a chave, que depois eu vou abrir as portas pra Amém. você. E abriu várias. Só cortar. A Gabi e o Lucas chegaram e estão tentando tocar a campainha e Não tem ligar, problema, né? não tem problema, gente. Senão eles ficam ali fora. Aqui tá de boa. Eles estão aqui já? Não. Vamos Corta, lá, fala né? assim, corta. Deixa eu ir Abre lá. lá, mão. Depois você Esse fala assim. corte, é. Coisa Porque ela boa. ligou, eu ouvi a campainha, Uau, falei... você vê que cada trabalho, Deus tem um propósito em cada trabalho, né? Você vê que tudo que você faz não é em vão. Às vezes, no momento, você acha que é humilhação, mas é uma preparação para aquilo que você vai ver no Preparação. futuro. Com certeza. Né? E hoje eu estou vivendo uma coisa lá, por exemplo, na fazenda, que é algo que eu custei entender. Cara, hoje eu estou vivendo um sonho que era o do meu pai. Oh, uau. De uma forma mais organizada, né? Conta aí, Uma conta aí. condição No negócio, não. Conta aí. O menino que dá banho na Da banho na Gabi. Oh, Deus. É o docinho. docinho. Ai, docinho. Essa parte corta, tá, Matheus? Ninguém precisa saber, não. Ninguém Tá? vai saber. Você esqueceu que você tá com o microfone aí, né? Faz igual do Madeirite. O Madeirite tá gravando assim, ele fala, essa parte você corta, por favor. Isso coloca, cara, na edição. Caraca, né? Mas então, prosseguindo. Então aí eu fui chaveiro, meu irmão pagou um curso pra mim, os amigos dele tinham banquinhas de chaves, né, nas esquinas, então ele comprou uma máquina de chaveiro e eu fui aprender a fazer chave. Cara, era um barato, né, era uma coisa... Eu sempre fui muito curioso, eu ficava desmontando telefone em casa, desmontando campainha e não conseguia montar de volta, mas eu Até desmontava. hoje. Até hoje. Hoje eu Desmonta tudo e monta de consigo novo. montar, Antigamente eu desmontava tudo, cara, e nunca consegui montar nada, assim, mais novo. Então, eu era muito curioso. E aí fui fazer chave, fiquei 1 ano, e essa banquinha era justamente dentro do salão do meu pai. Então, na porta, você dividia entre entrar no salão e passar pela banquinha de chave. Então, eu sempre insisti ali, e aí eu via minha veia de vendedor nessa época. O cara entrava para cortar o cabelo,
E eu ficava incomodando ele na cadeira. Eu tenho certeza que o senhor tem uma chave para copiar. Eu tenho certeza absoluta que tem uma porta na casa do senhor que está enguiçada. O senhor vai me ajudar. Aí meu pai ficava assim, calma, filho, calma, ele tá cortando o cabelo. Eu falei, pai, mas vai que ele esquece. Aí vai todo mundo que cortava o cabelo Como que chama com seu ele. pai? O senhor Odilon. Faleceu em 2012. Ah, Então toda vez que alguém ia cortar o cabelo, eu insistia. Assim, a cada 10, 9 chaves eu vendia. Era uma delícia. rapaz. E aí eu tinha, assim, alguns amigos que eram office boy, a função dos sonhos, né, do garoto. Todo garoto queria ser office boy, né? Era uma coisa legal, uma pastinha no braço, um tênis novo. E aí Motinha. eu ficava procurando. Não, na época não tinha Na moto, época não né? tinha moto, Era não. office boy. Office boy, A né? moto Motoboy. era o pé. Ela tá pensando que é Naquela época, motoboy. Não, naquela Não, época o não, motoboy não. era luxo. É. Era luxo, ninguém tinha. O escritório que eu trabalhava, contratava, que era um escritório. Depois eu vou contar, isso era um escritório de contabilidade. No 5º dia útil, 2 dias antes, era o dia dele entregar a folha de pagamento das empresas, os relatórios de impostos. Ele contratava o motoboy somente um dia do mês, porque era muito caro. Era um negócio surreal de Não, caro. ganhava aqueles vale de passagem de ônibus. Aí eu tinha que usar uns 5 por dia, né? De longe que era. Pega um ônibus, desce, pega outro, Então, vai chegar na empresa. quando eu fui pra essa empresa, eu ficava procurando emprego, né? Alguém chegava lá, além de eu vender chave, eu ficava, você não tem um trabalho pra mim lá no seu escritório, não, de office boy? Meu foco era ser office boy. Eu queria ser office boy de todo jeito. Uau. Eu queria andar de ônibus sozinho, aprender a mexer com dinheiro, eu precisava aprender a conversar, aprender a se deslocar, eu precisava conhecer outros lugares. E assim foi, um amigo do meu pai cortando o cabelo, falou, não, eu vou arrumar um emprego pra você amanhã. Pode ir lá amanhã, 7 horas da manhã, nesse endereço que você tá empregado. E assim foi, peguei um ônibus, nunca andei de ônibus sozinho, peguei um ônibusinho para Belo Horizonte, aqui, a um quarteirão de onde nós estamos hoje. Uau. E cheguei lá às 7 da manhã, encontrei com o proprietário, Geraldo Vieira. E ele falou, pô, mas eu não tô sabendo que você tá empregado. A empresa é minha, ninguém me falou nada. Eu falei, cara, então você podia me ajudar. Ele falou comigo, ele é amigo do seu pai, então ele não lembrava quem era a pessoa. E eu custei a também, eu fiquei com muito vergonha, muito medo. E expliquei pra ele, até ele falou, não, então você tá contratado, pode começar hoje. E assim foi. Aí eu comecei como office boy. Office boy. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive, não sei se vocês chegaram a conhecer o BH Shopping. Sim. Sim. O BH Shopping deve estar daqui onde estamos uns 10 quilômetros. Isso. A primeira rota minha era BH Shopping. E aí um Uau. office boy que estava na nossa fazenda esse final de semana, um grande amigo, Continua falou, amigo você vai fazer ele todo a pé. Todo a pé. Eu falei, você tá louco? Ele falou, ó, você vai usar um vale transporte para subir e na hora de voltar, tinha mais ou menos umas 15 empresas no caminho de volta. Então eu tinha, cada empresa era um vale transporte. Olha o empreendedorismo. Ele falou, cada empresa dessa é um vale. E dá para você fazer a pé. De uma empresa na outra você faz, ganha um vale. Na outra, outro vale. Quando você chegar aqui embaixo, você pega um vale e troca a troco de um sanduíche na Avenida Brasil 555. De frente tem um cara que aceita um sanduíche num vale transporte. Desses 15, você fica com 14 vales. Era mais do que eu ganhava num dia de salário. Uau, cara. Rapaz, tudo a era pé. um negócio incrível. Então essa era a rota de ouro, a gente chamava de rota de ouro. Tinha ela uma vez por semana. E aí a gente meio que dividia. Uma semana era dele, uma semana era minha. Mas todas as rotas que envolviam muitos vales transportes, a gente já não fazia mais de ônibus. A gente ganhava porque era direito, né? A gente ganhava o vale transporte da empresa, mas se sacrificava e fazia a pé. Cara, acho que eu pesava 30 quilos. Eu andava muito, cara. Eu chegava a andar 100 km por Cara, é dia. longe. Era. É Eu pegava o muito serviço longe. às 8 e terminava às 18. Eu só parava pra almoçar. Uau. Então eu almoçava muito. Então, eu sempre tive essa coisa de servir. Então eu chegava, por exemplo, o meu foco era o seguinte: eu tô trabalhando nesse departamento, mas eu quero ser chefe desse departamento em algum dia. E eu já tava aqui, ó, já de olho no departamento da Larissa. Como é que Ou eu faço seja, pra você trabalhar era lá intencional. lá no departamento da Larissa? Aham. Então eu fazia amizade com o meu chefe, já falava isso com ele. Cara, eu quero que você cresça pra eu ficar no seu lugar, pra eu coordenar quem vai vir pra gente dar lugar a outros. E assim foi. E sempre quando eu ia pra rua, eu ia em todos os departamentos, esperava meu chefe sair e falava, você não tem nada pra fazer na rua, não? Você quer que eu faça pra você? Pagar conta, pagar um boleto de Arapuã, de Casas Bahia, de Ponto Frio. Então eu saía de mesa em mesa oferecendo serviço na rua. Eu saía pra fazer serviço na rua. Sim. Então eu saía fazer serviço na rua e servia todo mundo. E com isso, pra quê? Quando eu ia pra tentar mudar de setor, por exemplo, Larissa, tô querendo aprender o que você faz. Você não pode me dar uma aula um dia do almoço? Poxa, jamais me negaram. Porque eu servia muito aquelas pessoas. Não, Paulo, falou, que hora que você quer fazer isso? Pode ser depois do horário? Pode. Eu fico aqui 1 hora todos os dias com você. Sim. Assim eu ia. Quando eu tava fera naquele departamento, eu chegava pro meu diretor e falava aqui, deixa eu mudar de setor. Eu quero agora trabalhar no RH, fazer folha de pagamento.
E assim foi, no RH, no fiscal, no contábil, no financeiro. Aí eu virei gerente do escritório. Eu entrei nesse escritório com 14 para 15 anos. Com 19 anos, eu era o gerente geral do escritório. Uau, cara. Coordenava quase Uau. 50 pessoas. Incrível. 19 anos. 19 E não anos de tinha idade. curso de contabilidade. Assim foi, e sempre com vontade de ter o meu próprio negócio. Eu fui inserido dentro do mundo contábil, então eu aprendi muito, né, sobre a área contábil, todas as áreas. E aí um dia eu decidi sair. Decidi sair porque eu achava que eu era suficiente, autossuficiente, e fui pro mercado. Fiquei 1 ano desempregado. Caramba, assim, você bateu de cara assim. Isso bateu na cabeça. Trabalhei até na folha de pagamento da Igreja Universal do Reino de Deus. Caramba. De tanto que eu bati cabeça e passei dificuldade. Nessa época eu lembro que eu tinha uma namorada, que é até a mãe das minhas primeiras filhas. A gente saía assim, ó, e ela falava, a gente vai sair? Eu falei, não, a gente não vai sair. Vou sair, nós vamos comer o quê? E ela trabalhava, ela era assessorista de elevador. Ela falava, fica tranquilo, hoje o lanche é por minha conta. Cara, isso acontecia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, isso ia me humilhando, isso ia me frustrando. Eu falava, meu Deus, você tem que ter um projeto pra mim, não é possível. Eu comprei meu primeiro carro com 17 para 18 anos. Uau. Eu ganhava muito bem, né? Naquela Mas época. não sabia administrar aquilo, Sim. cara. Você imagina um garoto com 18 anos comprando o primeiro carro, com o Sim. próprio dinheiro, com o próprio trabalho. Você foi o Comprava primeiro. roupa de marca. Você foi o primeiro a comprar da sua família. Fui o primeiro a comprar um carro da minha família. Só enfatizando aí um pouco aquilo que você viveu, é tão interessante, né, que a gente tem a nossa palavra de Deus, a nossa base de fé. Em Mateus 25, 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre a alegria do teu Senhor. Olha tanto que é interessante. Você disse assim que em tudo, no pouco que você tinha, você era fiel. Né? E cada vez. E às vezes a gente não consegue Dava entender melhor. isso, porque às vezes a gente quer. Não, eu vou esperar estar nesse patamar para eu ser fiel. Eu vou esperar estar nesse patamar para eu me dar o meu melhor. E você começou aos poucos. Sendo fiel como, né, fazendo chave, como office boy, servindo. E por isso que Deus tem te prosperado hoje. Porque lá atrás, você começou sendo fiel na sua casa, com a sua mãe, na escola, estudando. E às vezes você conhece pessoas, né, que são bem-sucedidas hoje no meio empresarial, familiar, e às vezes a gente questiona, porque para ele foi fácil. Você foi sorte. Foi sorte, mas não sabe o processo, né? Perrengue, A tal não. sorte eu custei pra encontrar. É. E é engraçado falar isso, porque na época, na minha época, tinha uma coisa de quando você começava a trabalhar, você tinha que pagar uma conta em casa, né? Você Sim. pagava uma conta de luz, o irmão pagava de água. É verdade. A gente ajudava em casa. Isso era um orgulho pra gente, né? Poder trabalhar e ajudar em casa. Vocês eram 7. Nós éramos Vocês 7. Nós éramos 7. Uma irmã minha, que hoje, inclusive, administra os meus negócios, ela ficava mais em casa. A minha irmã sempre trabalhou também, muito nova. E todos os meus irmãos trabalharam. Então, assim, a gente pegava aquilo ali, rateava a despesa da casa. Um pagava metade da conta de luz, o outro pagava. Aí 2 pegavam uma conta de água. Naquela época, a conta de telefone, né? Telemix, celular, era um absurdo. Caríssimo. Era caríssimo. É. Mas a minha mãe queria ter um telefone. Então, como era 7 filhos, a gente se juntava e pagava uma conta de telefone para ela. Então, eu fui quando eu decidi ir para o mercado tentar alguma coisa que eu percebi que realmente nós não somos ninguém. Falei, cara, nós não somos ninguém. Não adianta ser... Se você tem conhecimento, mas você não tem postura, você não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Se você tem conhecimento, mas você não sabe agregar esse conhecimento seu no lugar certo, Sim. você não vai ser ninguém. E aí um dia, andando por aí, um amigo chamado Geraldo também me ligou. Falou, eu tenho uma dívida com você. Falei, eu não lembrava dele. Ele falou, mal, eu sou o Geraldo, eu entrei lá no Geraldo Vieira para trabalhar uma vez e você foi a única pessoa que me recebeu. Me recebeu bem, e me levou para almoçar, me levou para conhecer a empresa. Ele ficou 1 dia nessa empresa, porque ele não gostou. Tinha alguns problemas nessa empresa de pagamento atrasado e tal, então ele não gostou. Mas eu fiquei com ele o dia inteiro dando atenção para ele. E a gente precisava tanto de uma pessoa nesse departamento que eu quis puxar saco dele para ver se ele ficava. Aham. E ele não ficou. E ele falou, eu tenho uma dívida de gratidão contigo. Uau. E eu tenho uma empresa que está fazendo uma transformação, um hospital muito, muito grande aqui em Belo Horizonte, chama Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Eles estão fazendo uma transformação. E a única pessoa que eu conheço que sabe fazer isso muito bem é você. E eu queria te dar esse trabalho. E eu ficava todos os dias assim, Deus, se você não me conseguir uma empresa grande para eu trabalhar de novo, me dá um grande trabalho para eu fazer. Uau. Eu pedi isso todo dia. Ou uma grande empresa ou um grande trabalho. Uma grande empresa. Veio esse trabalho. Quando eu cheguei no Centro Oftalmológico, a diretora falou assim, quanto você cobra para fazer isso para mim?
Eu olhava para aquela logo do hospital, todo mundo de branquinho, falava, meu Deus, eu tenho que ser o contador disso aqui. Uau. Eu vou ser o contador disso aqui. Eu ficava olhando assim, pô, passava. Poder da palavra, hein? Aí eu falei, vou cobrar uns 3 mil. Aí me chamaram de menino. Menino, você tá certo disso? Eu tinha 20 anos. Você tá certo disso? Tô sim, 3 mil. Cobra 4. Cara, já era muito dinheiro. Tá bom, eu vou Ela cobrar pagava 4. muito mais. Posso fazer o contrato, você assina? Eu falei, só tem um problema, eu não tenho escritório. Então, eu vou ter que comprar um computador para ficar na casa dos meus pais. Ela, não, vou pôr uma mesa aqui para você. Você vai ter um escritório dentro da minha sala. A diretora-geral do hospital, chama Laide. Ela colocou uma sala para mim, um computador. Assim que eu assinei o contrato com ela, eu não tinha CNPJ, no meu CPF mesmo, ela pegou um contrato de um grande escritório de advocacia aqui. Mota Advogados, eu nunca mais esqueci. Nossa. Um contrato chique, com a logo. Eu sempre fui assim, né? Visionário. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu tenho que ter uma logo dessa. Um dia eu vou ter um papel timbrado. Com prestação de serviço de transformação, 22 mil reais. Mesmo. Ela falou, até agora a gente iria contratar essa empresa aqui. Ó. Mas você chegou e cobrou 4. Mas eu vou te honrar. Você pode ficar tranquilo. Você vai ser tão abençoado aqui dentro do hospital que esse número aqui pra você não vai ser nada. Uau. Eu, meu Deus, agora eu tô dentro. E assim, eu tinha muita experiência nessa atividade de transformação de empresa. Então eu fiz aquilo muito rápido. Ela falava, rapaz, você é um menino de ouro, você não pode sair daqui não. Vamos fazer o seguinte, acabou esse serviço, vamos fazer um contrato fixo aqui com você, pra você dar atenção pra gente aqui nas atas, nas reuniões, você vai fazer auditoria nos balanços da contabilidade nossa. Uau. E assim foi. O Regis, Meu Deus. esse valor, quando a gente fala assim, 20, eu ganhei 100 vezes esse valor lá. Do período em que eles foram meus clientes. E trabalhando lá, ela falou pra mim, você tem vontade de montar um escritório pra você? Eu falei, tenho ainda. Ela falou, se você montar um escritório pra você, você pode ir que a gente vai junto com você. Uau. Eu falei, então eu tô abençoado, tô calçado, né? E aí um amigo me chamou, falou, administra um escritório pra mim. Eles eram 2 sócios, tinha um escritório de contabilidade, falou, você vem pra cá, se você tiver algum cliente, traz esse cliente pra cá e administra junto com nós e você vai ser nosso diretor. E assim foi. Fui pra esse escritório, administrar o escritório deles, ajudei a eles a crescer muito. Sim. Um ano depois, falei, meu Deus, não é meu lugar, eu preciso ir embora. Eu preciso ter meu Nossa, escritório. lá vem o Mauro. É o Mauro, ele não parava, eu não parava. Esse meu amigo, hoje é um grande amigo, virou pra mim e falou que me chamou e falou, Mauro, quando eu falei, avisei pra ele que eu ia sair, ele falou, você é louco, você não vai dar certo. Ele era muito arrogante nessa época, hoje é um irmãozão que eu amo. Ele falou, você não vai dar certo, você não vai bater a porta de ninguém, ninguém vai te dar trabalho, você é novo, você tem cara de jovem, você não tem CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Como é que você vai fazer contabilidade numa empresa? Quer saber? Você nunca vai abrir um CNPJ. Nossa. Uau. Nessa época, a gente falava assim, abrir CNPJ pra gente era o auge pro contador. Quanto mais CNPJ, mais famoso você era. Falou, você nunca vai abrir um CNPJ. Rapaz, Regis, aqui foi uma facada nas costas. Ele nunca, né? Cara, eu ajudei esse cara a crescer. Eu falei, como assim, cara? Você tá sendo Armou um ingrato comigo. gatilho. Você tá sendo ingrato comigo. Olha onde eu coloquei seu escritório. Mas eu vou assim mesmo. Ele falou, mas você vai botar o escritório aonde? Eu não sabia onde eu ia montar o escritório. Lembra da minha cabeça louca? Eu quero ir, mas eu não sei onde vai ser. Não sabe aonde. Né? Propósito, mas Deus dá o chão, né? É. Eu falei, cara, falei na hora assim, com ele, vai ser lá no edifício Maleta. O edifício Maleta, vocês que não conhecem, é um edifício aqui em Belo Horizonte, o mais famoso que tem em Belo Horizonte, para as coisas ruins. Mas tem tudo. Hoje não, né? Mudaram essa história do Maleta, o grande edifício Maleta. Era um edifício que foi construído, são 2 torres, um é residencial, o outro é comercial, e a parte residencial ficou muito famosa pro negativo, porque era muito barato o aluguel. Sim. Então, garotas de programa, prostituição, droga. Só que a entrada dos edifícios era no mesmo lugar. Então, quando você falava assim, edifício Maleta, todo mundo já viu, nossa, é louco, você vai pro seu escritório lá. Cara, mas era R$100 o aluguel. Nossa. E o fiador podia ser meu pai, lembra do cabeleireiro? O dia que eu levei meu pai para assinar o contrato de locação, o cara falou, não, ele não tem condição de ser de fiador nada, não é? A casa dele não tá no nome dele, não tem escritura, é só contrato de compra e venda. Ele não tem um imposto de renda. Ele não tem uma pessoa jurídica, ele é um cabeleireiro. Nossa. Mas humilhou meu pai na mesa, assim, com categoria. E eu olhava assim e falei, não, cara, eu tenho que mudar esse jogo. Aí entrou um senhorzinho, sócio dele, sentou e pegou a documentação e falou, mas ele tá querendo ser sócio, fiador do filho dele. Aí pegou a documentação dele assim, falou, mas o senhor Galberto de onde? Ele falou, o senhor Galberto de Apim. O senhor Galberto de Apim? Seu pai é o Geraldo? É. Conheci seu pai. E foi falando os dois, eu falei, meu Deus, Deus ajuda. Deus ajuda que nessa sala. E o sócio dele, que era o advogado, falava, não, mas ele não tem condição não. Ele ficava assim, não, mas ele não tem condição de ser fiador desse menino não. Ele fazia assim,
De repente ele falou assim, eu vou ser fiador desse menino, pode colocar o nome dele. Ah, Uau. Eu arrepio. Caramba. Eu vou ser o fiador desse Uau. menino, pode colocar meu nome aí. Não, mas a gente não tem esse combinado. Pode colocar meu nome aí. Eu conheço a família desse senhor. Meu Eles Deus. são muito direito. Uau. E assim foi. É difícil uma letra. E eu falei assim, pai, eu vou te honrar o seguinte. Eu nunca vou atrasar um aluguel dessa sala. Uau. Eu tive 7 salas nesse prédio. O nome Minhas, do seu pai minhas. foi mais importante Eu comprei do dinheiro 7 que salas ele nesse ganhava. prédio. Comprou? Comprei. Uau. Então, assim, lá eu comecei, lá me criticaram muito, minha família. Você é louco, cara. Como assim? Você vai montar uma empresa? Você ganhava um bom salário, você vai montar uma empresa. E assim Começar eu fui. do zero, né? E aí, Começar do zero, eu tenho uma passagem que eu gosto de falar muito, aquele até gosta que eu falo muito, é o seguinte. Eu comecei com tanta vontade de fazer o certo, que eu falava assim, ó, eu nunca vou atrasar um aluguel, nunca vou atrasar um salário de um funcionário e a alimentação. Porque nessa época tinha uma coisa assim, tinha empresas que davam almoço, tinha empresas que não, e facilitava pro funcionário levar a marmitex. Isso. Só que a minha empresa não, minha empresa é chique, minha empresa é da alimentação. Ó. Mas eu não tinha condição de pagar alimentação pro meu funcionário, irmão. Conta pra mim sobre isso. É. Eu tô sabendo mais ou menos. A Chegou na parte. A alimentação foi uma coisa que te feriu muito, a privação. Eu acho que eram os gatilhos, assim, sabe aquela Sim, crença minha que sim. eu falava, cara, a gente sofreu, Sim. não vou dizer que eu passei fome, tá, Larissa, mas a gente passou muita dificuldade. Eu Sim. acho que dá pra imaginar uma família de 7 filhos e Sim. o pai Com barbeiro. Pô, cara, certeza. chega uma época na minha família, eu lembro assim, É quando por eu isso tinha que uns... tem muita carne lá na fazenda. geladeira da sua casa. fraqueza, eu comecei É, a bolo de carne- cenoura. A minha relação com carne hoje é esse gatilho. É. Eu cheguei a comer mingau de couve 6 meses direto. Uau. Uau. E o mingau de couve, a Keila Esse ama. caldo de couve eu amo. Você ama? Aham. É? É porque Aquela faz ama. parte da minha infância. Só que eu levo isso pra vida. Ele já foi ao contrário. Ele não Sim. aguenta mais tomar Chega, né, de mingau mingau de couve. é. Mas o mingau de couve dela tem carne moída, tem ovo. Não. Ah, é Só- chique. Só ovo. Só O ovo. meu não, irmão. É. O meu era o Isso mingau é de gourmet, couve. entendeu? O mingau de couve que era barato E e a couve. couve que era de graça. Aham. Plantava. Couve dava igual É. um ramo na rua. Então minha mãe fazia aquilo muito. Então, eu tenho um gatilho com carne. Então eu falei, cara, um dia que eu tiver uma condição, nunca vai faltar carne na minha mesa, em nome de Jesus. Então eu falava assim, como que eu vou fazer para nunca faltar o alimento desse menino? Eu sempre falava assim, eu vou garantir agora, porque se Jesus me levar daqui a pouco, eu garanti. Então eu ia num restaurante do prédio, Isso. lembra? Eu Isso. servia, eu sempre fui gentil. Então eu chegava, fazia amizade. Aí tinha uma senhorinha, Dona Maria, faleceu há 2 anos. Dona Maria, montei um escritório aqui e eu queria bancar o almoço dos meus funcionários durante X dias úteis. Então, por exemplo, o mês tem 20 dias úteis. Eu já Isso. contava, era o único dia que eu tinha. Aí pagava o almoço dele. Uau. Uau. E aí, todos os dias, ela entregava o almoço lá na porta. E aí, Do funcionário. lá do escritório. Era eu e um funcionário. Eu comecei o meu escritório com um funcionário. Com uma um funcionário. recepcionista. Só abrindo um aspas aí, um parênteses. Você vê como que a visão é diferente. Ao invés dele pedir fiado pra pagar depois, Aham. porque tem muita gente que se enrola por isso, né? Pronto. Não, eu vou pagar. Eu Yeah. quero ser certo. Só que aí vai enrolando e não Ela tem consegue mais- pagar. Ele Ela não, tem mais ele... orgulho da minha história do que eu. Começa a É. chorar. É, Tá? dá pra ver. Não, não pode falar. Eu gosto dessa atitude dele, porque Ah. ele pensou assim, eu vou ser correto. Então, eu pago antes, não recebeu ainda, mas eu prefiro pagar pra não passar o perrengue Se eu passar uma depois, dificuldade, tá né? garantido. Ele Tá deu o que ele garantido não isso. tinha. Então, isso é tudo sabedoria. Ele não deu Com aquilo que certeza. sobrou. Porque às vezes a gente quer, tipo assim, eu vou ofertar o que sobrou. Não, ele deu eu com queria ato de garantir o fé. dele. Eu queria É, garantir o uau. dele, E cara. Deus, E eu falava assim, eu vou Mas pagar. como mentoria, é só inverter alguns valores, algumas vírgulas que você coloca, acrescenta ou tira, que faz toda a diferença na vida, né? Sim. Uau, Por incrível. exemplo, igual pagar os funcionários tudo certinho, O cuidado, almoço, né? o cuidado, que aí as coisas prosperam. E aí né? quando eu falava assim, É o cara, segredo. e aí chegavam as primeiras vezes que eu falava, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra almoçar. Só que eu não tinha coragem de pedir a Dona Maria fiado. Lembra que eu fiz uma amizade Você não com ela? tinha coragem de pedir fiado e você não tinha coragem de faltar com a alimentação do seu funcionário. Uau. Mas Você tirava da boca pra Mas dar pra faltava a ele. minha. Faltava a sua. É. Faz igual mãe, O né? Régio, Faz isso foi todo- acontecendo uma vez. Toda vez eu arrepio muito de contar essa história, porque essa Uau. história me marcou muito, sabe? É. Faltou uma vez, faltou 2, faltou 3, faltou 4. Era assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, era normal eu ficar sem almoçar. Ok. Eu morava com os meus pais e eu tinha uma moto 150. E às vezes minha mãe me emprestava um dinheirinho, pô, você colocava R$10 de gasolina naquela época, você trabalhava uma semana. Aham. Só que era a conta. Se eu voltasse para casa dos meus pais, comida não faltava. Mas eu não tinha gasolina de novo, ia faltar gasolina em um dia da semana. Você tinha que Entendi. escolher. Eu fazia conta,
Aí um dia me veio a brilhante ideia, ele me contando assim, um dia que ele não comia arroz, e eu reparando aquilo. Eu falei, cara, mas a marmita era muito grande. E ele sempre deixava a comida sobrar. Ele falou, não, mas eu não como arroz, eu como muita salada. Ele malhava, era um menino fortinho. Eu falei, tá bom. A partir de hoje, Luca, a dona Maria, ela mudou a situação lá e eu tenho que pedir seu almoço. Você vai deixar para mim escrito aqui todos os dias o que você quer comer e eu peço. Você chega e almoça. Primeira vez, eu falei, Deus, vai, seja o que Deus quiser, vai ser isso mesmo. Liguei para ela, falei, dona Maria, o Luca hoje quer comer, Lucas, o nome do meu filho é Luca, olha a coincidência. O Lucas hoje quer comer bastante arroz. Mas quando eu falo bastante arroz, dona Maria, você vai pôr 80% de arroz na marmita dele. Põe um bife bem servido, uma saladinha, um pouquinho de feijão. Se tiver uma outra coisinha, uma salada, uma macarronese, mas é 80% de arroz. Ele tá fazendo uma dieta agora que tem que colocar mais arroz. Estrategista. Rapaz, eu lá na minha salinha, assim, era assim, pequenininho. E a salinha dele ali, a minha. Ele, pô, Mauro, tô acreditando, cara. Eu não como arroz. Como é que você pediu arroz? Falei, deve ter mandado essa marmita enganada. Você era o patrão e comia o resto da comida do seu funcionário. É feio falar o resto, né? Mas era o resto. Vamos chegar lá. Era o resto. Uau, Ela já Ela descobriu. pegou essa. Isso é muito forte. Mauro, é um livro, É muito viu? forte. E aí ele falava, poxa, Mauro, eu falava. Ele falou, vou lá reclamar, tá tranquilo, nós estamos com tempo ainda. Eu falo, claro, e eu já preparava uma rota pra ele pra rua. Ele era meu office boy, né? Eu preparava uma rota, deixava na mão. Quando ele levantava, eu falei, onde você lá vai? Vou lá reclamar. Você vai reclamar? Ela me vende essa marmita barato. Ela confia em mim. Ela vem aqui entregar. É uma senhorinha de 60 anos. Como é que eu vou fazer isso? Deixa que eu converso com ela com jeito, tá bom? Te prometo que assim que você almoçar, come o que tem aí, cara. Tem um bife, tem um óleo pra você ver, tem um macarrãozinho. Aí ele comia. Ele acabava de comer reais. Eu aqui, ó. Peixe no gato. Peixe no gato. A hora que ele levantava, eu encontrava com ele. Onde você tá indo? Não, vou só jogar no lixo ali e escovar meus dentes. Escovar dente? Hoje você não vai fazer isso, não. Hoje você vai fazer essa rota aqui que você tá muito atrasado. Eu entregava ele na mão e já ó, a mão na marmita. Ó. Deixa que eu jogo fora. E a barriga roncando. Meu Deus. Eu pegava a marmita, entregava o envelope pra ele e falava, mas só escovar o dente. Por favor, entregue isso lá no centro oftalmológico. Lembra do centro oftalmológico? Correndo pra mim agora. Ele ia, eu colocava a marmita em cima de uma mesinha e acompanhava ele até no elevador. Edifício Maleta, sala 1506. Uau. Quando ele entrava no elevador, eu dava um tapinha nas costas dele. Vai correndo. Quando você chegar de lá, você me liga aqui. Não tinha celular naquela época, com facilidade, né? Era fixo. Isso. Eu entrava pra dentro da minha sala, chave na porta e deixava a chave virada, porque quando você deixa a chave virada do lado de dentro, quem tá do lado de fora não consegue destrancar. Isso. A maioria das fechaduras. Fui chaveiro, né? Chaveiro. Virei assim, ó. Eu virava porque eu falei, ele tinha a chave. Vai que ele volta pra pegar alguma coisa. Eu mandava aquela marmita pra dentro. De arroz. Mas era a Marmita comida de mais arroz. gostosa que existia no mundo. No mundo. Pimenta. A gente tinha um vidrinho de pimenta lá. Botava um pouquinho de Melhora tudo. A pimenta melhora tudo. A pimenta mata a fome, você sabe Mata disso, fome. né? Mata a fome. Eu sei. 2 colheres de arroz com pimenta vira 4. Uau. Mata a fome. Ela assusta o estômago. E aquilo, cara, eu acostumei a fazer aquilo. Eu já trabalhava contando com aquilo, cara. Se eu botar um arroz na marmita do Luca daqui 2 semanas, ele vai brigar, mas não vai ser. Ele pode, de repente, comer meia marmita. Eu não posso ficar tanto tempo sem comer. E assim foi, cara. E eu tinha um propósito pra mim que era nunca atrasar um salário. E acontecia, parece que era aprovação de Deus. Todas as vezes que o salário dava na sexta-feira, eu não tinha o dinheiro pra pagar o salário dele. Meu Deus. Aí eu chorava, entrava no banheiro e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cumprir essa promessa? Eu vou caçar um agiota na rua? Eu vou pegar dinheiro emprestado? O que eu vou fazer? Um amigo meu, a esposa dele era gerente de uma rede de loterias. Olha que loucura, velho. Ele falava assim, Gerente de uma rede eu vou de te ajudar. A loterias. primeira vez ele falou, eu vou te ajudar, eu já sei como é que eu te ajudo. Você tem cheque, não tem? Tem cheque. Preenche o cheque aí só com o seu nome, assina e cruza ele em branco. E vem comigo. Mas como você vai fazer, Reginaldo? Reginaldo, te amo. Elisângela, a esposa dele. Tem maior carinho por ela até hoje. A gente chegava na loteria, ele falava assim, 10 para as 4. A gente ficava encostado no muro lá, assim, igual malandro no muro da loteria. Espera dar 4 horas. Dava 4 horas, a gente entrava pra dentro da loteria. Ô, Elisângela, aqui, ó. Quanto que era o salário do Lucas? Naquela época, sei lá, R$350. Eu preenchi um cheque de R$350. Ah, de repente eu tinha uma conta pra pagar naquele dia de 30, eu preenchi um cheque de 380. Entregava pra ela o cheque cruzado
como já tinha passado de 4 horas, ela não depositava aquele cheque naquele dia. Então ela só trocava no caixa da loteria. Ela me dava R$380 e entrava com o cheque. Ah, isso. Eu tinha até terça para arrumar esse dinheiro. Oh, glória. Porque na segunda, ela depositava o cheque. Aí Lembra da compensava. compensação? Isso, A caiu compensação era até 11 horas É. do dia seguinte. Eu tinha sábado, domingo, segunda e terça até 11 horas. E era uma loucura. E aqui, nunca deu errado. Adrenalina pura. Sempre provia, sempre provia. Sempre na pressão. E assim foi. Então eu fui crescendo ali naquele local, né? Até então, para todo mundo era um lugar horrível. Maior escola que eu tive na minha vida. Toda vez que eu passo em frente a uma maleta, eu faço um agradecimento e uma oração. Pergunta aqui. Eu tenho um orgulho de falar. Eu Uau. nasci no edifício Maleta. Profissionalmente, eu me criei ali. Ali foi a maior escola que eu tive. E dali eu fui, aluguei um outro imóvel, depois eu comprei um prédio, a gente montou uma estrutura muito maior. Mas sempre com esse mesmo propósito, assim, sabe? Eu nunca vou atrasar. O almoço? Eu nunca deixei funcionário nenhum levar marmitex. Nas minhas empresas tem refeitório. Uau. Todo mundo almoça. Isso merece uma salva de palmas, viu? Isso merece uma salva de palmas, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Analisando, você tá contando aí tanta informação e eu consigo ver um filme passar na minha cabeça, você comendo a comida, eu não vou falar o resto, mas a comida que sobrou. Mas é o resto, mas é realidade. resto. É a realidade. Porque não ia servir pra ele. Ele ia jogar fora. A comida que sobrou da A marmita comida que dele. sobrou. Entendeu? Passando por todo esse processo. Porque, Mauro, às vezes as pessoas olham pra você, um empresário de sucesso, pra Keila, vocês dois como casal, mas não conhece o processo que vocês passaram, né? Sim. Às vezes, assim, talvez uns falam que foi sorte, né? Mas qual é a importância da gratidão na vida de um ser humano pra você? O Reg, eu falo isso todos os dias, tá? Eu ia chegar nessa parte de falar. Eu falava assim, eu me casei com 25 anos, tive 2 filhas maravilhosas, me separei em 2018, conheci a mãe do Luca, ela engravidou, e eu falava com Deus assim, Deus, coloque uma mulher na minha vida que traga paz pra minha vida. Sabe aquela paz que você olha num casal que fala assim, cara, esses dois não brigam. Essa mulher não atazana ele, ela não tem ciúme dele, cara. E um belo dia, quando eu me separei da mãe do Luca, alguns meses depois, um amigo meu passando por isso que eu vou falar com você sobre gratidão. Isso. Passando assim, ele é churrasqueiro. Story, né, dele. Ele sofrendo que a namorada dele terminou com ele, trocou ele por um outro amigo e tal. E eu dando conselho pra ele, eu falava assim, o Josinei, que vai ser nosso padrinho de casamento, É o inclusive. Jojo. Eu falava, Josinei, cara, isso é promessa de Deus na sua vida. Livramento. Porque ele contava né? algumas coisas assim da namorada dele e eu não concordava, sabe? Ela não ia pra lugar nenhum com ele. Ele é um cara que tava começando uma fama. Hoje ele é um cara famoso. E ele contava a mesma história pra mim. É? Porque nós éramos amigos, tínhamos um amigo em comum que era o Jojo. Ela né? sofrendo pelo Então- o namorado anterior dela e ele sofrendo. E eu sofrendo junto com o Jojo, com o namoro dele, e ele sabendo tudo do meu relacionamento também. Um amigo como irmão. Isso. E o Mauro, amigo do Jojo. E eu não mas a concordava gente com não aquilo. encontrou. E eu tava em paz ali, Ah. sabe? É. Porque eu quis me separar desse relacionamento. Veio essa bênção maravilhosa aí. E eu tava em paz, dando conselho pra ele. E falava assim, ô Josnei, eu só vou me enrolar agora, cara, quando for uma mulher de Cristo. Ele vai trazer uma mulher pra minha vida, meu irmão. Que vai me dar paz. Que vai deixar eu progredir. Que vai estar do meu lado. Que vai segurar na minha mão. É aquela mulher que eu quero impulsionar ela pra tudo. Falar, vai filha, vai e faz isso mesmo. E aí, eu dando conselho pra ele mostrando pra mim a foto do evento dele do final de semana anterior, que eu não fui. E ele lá na fazenda, assim, a gente conversando, ele passou uma foto, eu falei, volta essa foto. Quem é essa menina? Ela é uma jornalista esportiva, né? Eu mexo com futebol. Aí ele falou, não, ela não é jornalista esportiva. Ele falou, mas eu preciso conhecer ela. Mas me deu uma coisa tão forte, eu falei, eu preciso conhecer ela. E eu já sou apaixonado com ela não sabe disso. Vou casar com ela. Não, aí eu falei com ele assim. E aí a gente começou a olhar, eu entrei no Instagram dela e eu falei, e tem mais, eu vou casar com ela não sabe disso ainda. Uau. Eu tenho essa mensagem aqui pra ele. Então você Então, é repito mentor. Eu não sei quem é mentor, se é você ou o Malaquias. Porque o Malaquias é a mesma história. Mas isso mostra que quem tem fé, quem acredita, quem tem Deus, as coisas acontecem. Porque o mesmo Deus que ele serve é o meu, é o seu, é de qualquer pessoa, mas Sim. são O atitudes, resultado escolhas, positivo né? só Verdade. vai chegar na sua casa Sim. se você ficar batendo aquela porta todo dia. Sim. Vai batendo, vai batendo. E eu falava assim, eu vou casar com ela, não sabe disso. E eu fui mandar uma mensagem. Olha pra você ver que loucura.
Falei, estou te mandando uma mensagem Pelo para Instagram. você registrar... Não, mensagem WhatsApp. WhatsApp. Para você registrar isso. Pro Jojo. Eu né? vou casar com a sua amiga e ela ainda não sabe. Eu não sabia. Mas guarda isso que um dia eu quero que você mostre isso pras pessoas. Beleza? E passou. Ele falou, Mauro, ela não quer saber de ninguém. De Ela homem. tá passando... Porque meu homem nem Ela tá que passando tava, por uma né? fase que ela não quer ver homem. Ela não quer saber de homem. Eu ainda brinquei. Falei, mas ela é lésbica? Não, né? Não, Mauro, ela é mulher, ela é feminina, mas ela não quer saber de homem mais. Falei, cara, eu não tenho pressa. E eu vou conquistar elas, pode ficar tranquilo. Eu só preciso que você marque vendedor. Vendedor. É uma laquinha. Aí, ó. tá- Lembra do carinha da chave que vendia com o cara na Lembro, barbearia puxando a bolsa dele? Esse dom ele já tem desde... Você vai marcar pra mim uma única reunião com ela. Com o que ela mexe? Reunião, hein? O que ela mexe? Mauro, ela é modelo e ela tá mexendo agora com uma empresa de importação de algodão. Falei, que bênção. Nós estamos pensando em exportar os produtos da Health Labs agora. E é ela que vai exportar pra mim. Era uma... Era uma trade. Uma trade, É. que importava e exportava. Aí eu falei, Mas não olha que específico, coincidência. Eu preciso exportar meus produtos pra fora agora e é ela que vai exportar pra mim. E nisso eu perguntava ao Jojo, Jojo, eu preciso de indicação de um amigo que tem muitos produtos que talvez queira comprar ou, né, mandar pra fora e tal. Me ajuda aí. Aí ele, tem o Mauro. Aí eu falei, não, beleza. Mas aí como que é esse Mauro? Você sabe que eu não quero saber de homem na minha vida, não. Ele vai me Porque cantar. Eu sempre sofri esse preconceito. Porque Isso. aí eu vou querendo um trabalho e talvez as pessoas confundem. Confundem. E eu já era traumatizada com isso. Eu falei assim, não é chato não, né? Sei que vai cantar, se for, ok. Mas se eu der o fora, que eu vou dar o fora, porque eu não quero saber de Você homem. já entrou sabendo que ia dar o fora. E foi Se eu for sério. dar E ele o falou fora, isso comigo, não tá? ele não vai misturar as coisas, não, Ele né? ficava me poupando. Porque eu tô indo a trabalho. Eu Toda quero vez que eu conhecer cobrava a dele mulher. essa reunião, ele me poupava. Ele falava, ô Mauro, acabou que eu esqueci. Mentira. É. Ela dava no meio. Eu falava, cara, não Passaram-se- quero. Se ele me cantar, eu deixo de conversar com você. Porque eu não quero esse tipo de palhaçada. 4 meses, né? E ele, Depois. aí um dia ele me contou isso. Ele falou, Mauro, toda vez ela falava, não quero. Eu não quero conversar com esse cara. E eu pensava assim, né? Pô, ela já olhou no meu Instagram, não gostou do meu perfil, né? Nem A que gente legal. tem isso, homem, né? E eu falava, Tem. ela vai amar meu coração, irmão. Não é carcaça, não. Vendedor. Nós vamos ter uma família junto, você pode ter certeza. Aí, um dia ela foi no escritório. Mas assim enrolou, tá? Enrolou. Eles passaram Eu tô resumindo assim, aqui. 4 Ela marcava meses, e eu acho. enrolava. Marcava e enrolava. Eu falava, eu vou esperar. E o dia que ela marcou, eu falei, pode ser numa terça? Eu falei, pode. Ela falou, posso levar meu sócio? Eu falei, Não, pra quê, posso né? levar? Eu falei assim, meu sócio só Só pode pode 4 4 horas. Então, podemos marcar pra 4 horas? Eu falei, sócio? Pra que esse cara tá vindo junto? Aí, Mas beleza. E aí, cara, olha que coincidência. A minha, quando chega alguém que anuncia, normalmente quando eu esqueço de marcar com a secretária que eu vou atender alguém, chega no portão e ela vai lá e fala, você manda pra mim, né? Você marcou com alguém? Tá aqui na empresa? Só que esse dia eu tava fazendo barba. Lembra que eu te falei do Cezinha? Sim, Ele tava lá fazendo sim. a minha barba. Dentro da minha sala, eu marquei com ela e eu falei, agora vai esperar um pouquinho. Ela vai esperar uma meia hora lá Vai embaixo. botar pra esperar. Coisa de vendedor, né? Aham. Coisa de valorizar, né? Isso. Ela vai ficar meia hora lá embaixo pra você esperar. abre um Wix. Me enrolou Abriu muito. o It's aí, né? Você abre um Me Wix. enrolou A muito. história é boa. Trouxe o sócio. E ela trouxe o sócio pra meio que se blindar, né? Ele não vai me encantar do lado do meu sócio. E aí eu falei, tá tudo certo. Eu aqui fazendo barba, aquela chega dentro da minha sala. O primo dele, meu melhor amigo, estudou dela. comigo, formou comigo. o Meu primo primo. dela. Ele na recepção viu a prima e falou, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, tem uma reunião com o Mauro, ó. Vamos lá, eu te levo lá. Ele é de dentro da minha casa, pô. Ou seja, Chega o os planos dele não Thiago funcionam com a prima dele. Ah, Vamos fazer esperar. E não olha que funcionou. interessante. Eu falava com ele assim, eu sou tão apaixonado com o Thiago, ser humano maravilhoso, cristão também. aham. Eu falava, seu Thiago, meu sonho era você ter uma irmã, cara. Eu gosto tanto Eu de você. tenho 4 primos. Da Eles são todos família homens dele. na casa dele. Eu falei, cara, meu sonho é você ter uma irmã. Eu casaria fácil. Ela podia ser usuária, podia ser sem perna. Eu ia casar com ela, meu irmão, que eu sou apaixonado com você. Ah, A prima dele veio prima, pra minha vida. olha isso. Olha o poder da palavra, gente. E assim, vê ela que tem tem o muitas dedo de características Deus da família também, dele, tudo, né? sabe? É. Eles são fantásticos. E aí, quando a gente fala assim de gratidão, nesse dia, eu vi a mão de Deus nisso. É. Veio um filme assim, lembra que você pediu uma mulher com essas características? Uau. É essa aí, tá? E ela já gostou de Linda, você. Deus falava assim pra serva. mim. E eu fazendo barba aqui, Regi. Hum. Aí, depois que eu acabei de fazer a barba, eu fui fazer uma certificação digital, né? Fazer 3 3. certificações. Abri 3 Falei, agora você espera empresas só lá. um pouquinho no sofá enquanto eu faço essas certificações. Ela falou, claro, a gente tá com pressa não, fica à vontade aí. E aí tô aqui fazendo a certificação, Regis. Aquela mexida no cabelo assim, sabe? Ah, Olhando o celular, ver se tá bem. Eu falei, já era. Essa já era. Essa já é minha.
Gente, que legal. Quando a gente reuniu, a gente ficou umas 2 horas, né? Conversando. E fui mostrar ela à minha irmã, mostrei ela a empresa. Quando a gente desceu, aí a gente falando sobre comida e tal, ela falou que gostava muito de comer. E aí ela falou, então de qualquer dia a gente marca pra conversar. Vamos fazer o seguinte, marca pra gente comer alguma coisa. Ela falou, então vamos marcar, pode marcar. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, você me busca? Reunião. Reunião. Mas um almoço. Podemos fazer uma reunião no restaurante, porque o em comum é comer, Aí ela falou, né? Que a gente tinha. ela falou, então vamos marcar. Eu falei, mas você me busca? Olha que loucura a minha. Você me pega aqui? Eu já virei a chave, entendeu? Vendedor, Você me virou pega a aqui? chave. Pra gente almoçar E eu tal. sem carro, tinha Ela falou, vendido meu carro. a gente pode comer lá no seu sushi. Eu falei, não, meu sushi é só delivery. Mas você gosta de carne? Ela falou, gosto. Falou, a gente pode comer no porcão. Eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, amanhã então, 1h40, 1h da tarde. 1h47, eu lembro do 47 até hoje, né? 1h. Falei, então fechou. Cheguei lá. Mas eu tinha uma estratégia também. Eu não poderia falar que não tinha carro, que eu tava sem carro. Ah. Uma mulher empoderada lá, toda chique, pra fazer uma reunião, né? Que Você trabalha falou que seu numa carro tava na trem. revisão. Não, eu não falei de carro. Eu não toquei no assunto, mas eu falei assim. Vou encontrar lá. Aí ele, você me busca aqui? Eu falei, não posso. A gente pode encontrar lá, porque eu tenho outro compromisso antes e tal. Então eu não sabia como eu ia chegar lá, né? Chegando lá é que é outra coisa. Eu achei que também. Eu vi ele tá me jogando uma classe, nós vamos ter que igualar aqui. Você é Vamos ficar jogadora, baixo, você é assim, player né? também, né? Essa Mas- mulher chegou, nós marcamos 1 hora. Eu cheguei tá. meio-dia, estratégia, enchi a barriguinha, esperei pra chegar Comer perto dele, tudo comer uma antes. saladinha. Aquela coisa do homem educado, né? É. Eu falei, vai vir uma mulher, uma donzela pra almoçar comigo, linda, essa mulher maravilhosa. Quando essa mulher chegou 47 minutos atrasada. 47 minutos Igual eu. atrasada. Mas o que que houve? O carro furou o pneu? Eu olhava e falava assim, ô Jesusão, você tá com Tá algum me propósito testando, diferente né? comigo. Você quer que eu xingo ela? Só pode. Eu não vou xingar, não vai E ter ele jeito. odeia atraso, né? Ela chegou, sentou do meu lado. Falei assim, agora ela vai toda refinadinha, né? Colocar um guardanapinho. Ela falou, tem um cordeirinho? Larissa, o que essa mulher comeu? Até a gente começar a conversar, porque ela não conversou comigo, ela sentou no... e normalmente senta de frente, né? Ela puxou a cadeira igual amigo de boteco. Sentou do ladão aqui, ó. E foi pedindo carne, né? Com a mão. Aqui, ó. O posso sim ou não do porcão, ela já fez assim, ó. Sim. Aí Irmão, chega. Coisa que eu não tenho é vergonha E ela de falou só comer. assim, ó. Picanha, senhora, ela sim. Batata, senhora, sim. Linguiça, senhora, sim. Umazinha, senhora, sim. Ela só fazia assim, ó. Ela não falava não, eu falava misericórdia, Eu acho que ela tentou te Senhor. assustar. Deus une Aí pessoas. não vai nem me cantar, porque ele foi super respeitoso, né? nessa- Era essa a ideia. Ela falou, ele não vai me cantar porque Nem ela vai me me achar cantar. estúpida. É. Regis, gordura Vai vazando querer aqui na nada roupa dela. Aqui, comigo. ó. Falei, meu Deus. E Picanha. aqui? E eu sou todo cheio de toque, cara. Eu olhava aquilo e falei, nossa, que mulher Essa porca. carinha de dondoca. Eu falei, que mulher porca, cara. A gordura tá escorrendo na blusa dela, ela não tá nem aí. E aqui? Suja aqui, ó. Quem disse que ela fazia assim, irmão? Fazia assim, ó. Lembra dos meninos faziam assim? Não. Eu acho que foi Lá tem que estratégia. comer com lencinho. Aí eu falei, cara. Com guardanapo. Aí eu falei, você toma uma espumante comigo? Ela falou, vamos tomar uma espumante e tal. Aí Sem tomamos. beber, eu tive que tomar, né? Porque tava em negócios. Aí tomamos uma espumante, aí Entendeu? Eu o queria papo fechar rolou, com a ele gente falou também. sobre negócio e tal. E aí, falei, cara, eu tenho que ter uma chave pra entrar na vida dessa mulher. E toda hora eu vendo ela teclar com a mãe e com o filho. Ela tem um amor pela família dela que é algo surreal. Pela mãe, pelo irmão, pelo filho. É coisa que me impressiona muito Sim. e é coisa que me chamou muita atenção nela. E aí ela teclava com a mãe, com o filho e tal. Ela falou, não, tô preocupado. Eu falei, aqui, se você tiver outro compromisso. Ela falou, eu tenho que ir ver meu filho. Ele joga vôlei no Sada Cruzeiro. Eu tenho um compromisso lá. Então eu tenho que ir lá. Mas você tem compromisso também? Eu falei, eu tenho que ir lá na minha fazenda, tá chegando umas pedras lá pra mim hoje, eu tenho que liberar um pedido lá hoje e tal. Ela falou, você quer ir lá ver meu filho jogar vôlei comigo? Olha aí, Peraí, olha ó. aí o convite. Tá me levando pra dentro da sua isso família, é irmão. porque eu sou assim, eu tenho um leve defeito e às vezes até qualidade. Que aí eu passo mais segurança. Eu sou muito verdadeira e muito sincera, assim, e me entrego demais. Então tem partes que é ruim e outras que são boas. Quando é uma pessoa de má índole, vai ser ruim. No caso dele, foi bom que eu virei amiga dele. Amiga, que eu queria Isso. ser amiga, eu me identifiquei com ele. E no dia,
Eu já contei minha vida inteira, inclusive que eu estava brigando com ele, tinha acabado de terminar, né? Ele já soube no primeiro Não, no segundo primeiro encontro, dia ela falou pra mim, eu falei, por que, não, que você, no segundo, por que na você não reunião voltou pra não. ele? Ela, porque ele não quis. Eu falei, meu, Aquela que sofre ainda, né? falei, meu Deus, não é possível, cara. Não tem chance nenhuma, né? A mulher falar uma frase dessa e falou, acabou minhas chances. Eu falei, ai, E eu falei, não, eu não desisto nunca, vambora. E eu não bebo alcoólico, né? Então não foi a bebida que me ajudou a falar Sim, demais a sim. ser assim. Eu tomava um golinho ali porque ele tinha colocado, mas não. Quero mostrar que eu sou assim, eu falo mesmo o que eu tô Sim. sentindo. E a pessoa ruins porque pega pessoas que usam isso Sim. pro mal. Eu aposto sim e estou falando. Igual você sabe da minha vida também já um Sim. monte, né? Só um pouquinho que a gente conversou lá. Ele foi um bom ouvinte, né? E é tão importante isso no relacionamento, Isso. né? Então a gente criou esse laço de amizade, independente de negócio, independente de relacionamento. Sim. Né? Que foi o que mais. Ô, Larissa, nós temos cativou. 2 anos e 2 meses. Nós nunca brigamos. Uau. Lembra que eu pedia? A paz. Nós a temos paz, a paz. divergências. Sim, conversas difíceis. Então, assim, como desde o todo início dia, isso foi muito opiniões. forte Sim, pra eram gente. Cara, eu sou seu discussões amigo de acima de opiniões. tudo e tô aqui contigo, sou leal. Você confia em mim, eu confio em você. Nós não temos essa coisa de um desconfiar do outro. Sim. A gente sabe exatamente onde o outro está. Ela tem muito essa característica. Amor, tô indo em tal lugar, cheguei em tal lugar, Mas é sem saí daqui em tal perguntar, lugar. né? Não é Não uma tem essa coisa de obrigação. vigiar, sabe? Um Sim. confia no outro. Mas, amor, tô aqui agora, por exemplo. Eu cheguei na Honra. fazenda ontem, amor, vou ficar por aqui, não vou embora hoje, amanhã eu vou. Tá tudo certo. Então, assim, isso na minha vida eu achava que era impossível. Uma Eu mulher também. que entendesse isso, sabe? Sim. Essa coisa de, pô, eu tenho os meus negócios, por exemplo. Eu tô marcando sair 6, mas atrasou, eu vou sair às 7. Sabe aquela coisa da mulher te ligar às 6h15 e mandar aquele textão? Sim. Você fica na empresa até essa hora, você não dá valor à sua família. Que eu acho que todo mundo já teve um relacionamento assim. Eu falava, meu Deus, eu quero uma paz. E aí Deus me coloca essa verdade. E eu também fazia, estamos falando de propósitos, né? Isso. Eu também tinha isso em minha cabeça desde que eu me converti com 15 anos. Sim. Quando você converte, tá mais próximo de Deus, você aprende até a orar. Apesar de cair, apesar de pecar, de Sim. continuar fazendo Sim. as coisas, né? Humanas, assim, que a Sim. gente erra muito e continua errando. Sim. Eu tinha o Espírito Santo comigo, que sempre me incomodava Sim. com algumas coisas. Inclusive, nas orações, impedir uma pessoa leal, uma Sim. pessoa fiel, uma pessoa que me tratasse como mulher mesmo, Que te respeitasse. que me respeitasse. Protegesse. E ele foi a junção da minha oração com a dele. Eu falo que a gente benção. orou no mesmo tempo. Que bem. Só que eu sempre fiz essa oração. Eu acredito que ele também queria que Sim. os ex-relacionamentos tivessem sido assim. Ninguém quer entrar num relacionamento ruim. Sim. Mas eu acredito que nos propósitos você precisa passar por situações para estar preparada para o processo. Até pra tem não que permitir vir. aquilo mais no próximo É relacionamento. isso. Então, por isso que a gente deu certo. Não é que eu não era briguenta com outro relacionamento, Sim. que eu não era ciumenta, que eu tinha essa paz toda. Mas com a convivência, eu fui Você foi aprendendo. a lidar. Então, ele, da mesma forma, eu creio que ele melhorou muito. Sim. Que ele errou também bastante, assim como Sim, eu errei nos sim. outros relacionamentos. Sim. E Deus e tinha fizemos preparado, né? escolhas, Uhum. juntou o A momento forma certo, furada tampou a hora forma. certa. O pudim que tava derretendo, ele arrumou. Encontrou Deu os uma dois. ajustada. A Ah, gente ué. fez escolhas certas Sim. no momento certo, eu Sim. falo isso. Então, coincidiu da gente ter esses mesmos Sim. propósitos juntos, Uau. mesmas escolhas, Uau. né? No mesmo tempo. Sim. Então, como não dá certo, Sim. né? Só que a gente vai batendo cabeça até Sim. isso chegar. Verdade. Porque na vida, parece clichê, mas são escolhas. Sim, verdade. Desde a hora que você escolhe a cor de um batom ou a Sim. roupa que você vai usar, você tem São uma decisões, consequência. né? Keila, conta um pouquinho da sua história. Agora a gente quer ouvir um pouquinho da história da Keila, né? De onde Eu vem? sei é tão- de onde Keila? vem. Não, eu creio É que... tão quanto. Não é tão assim. Eu não. creio que todos nós temos histórias únicas e especiais, né? Então, quando eu te vi, e eu sei que você é tão, né? Você é nova, com um filho de 16 anos, eu sei que você passou um pedaço de muitos desafios, você, a sua mãe, o seu irmão. Então, você me contou, né, a ausência do seu pai numa fase difícil da sua vida. Então, conta um pouquinho, assim, da sua história, que eu sei que muitas mulheres vão se identificar com você. Minha mãe me teve com 15 anos de idade.
né? Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Mulher guerreira. Sempre vou ter muito orgulho da minha mãe, né? Porque, assim, ela se sacrificou muito, foram muitas renúncias. Por mais que eu amo a vida do meu pai, mas eu não cresci juntamente com meu pai, eu vim ter um relacionamento na fase adulta com meu pai. Então, assim... Mas a minha mãe, ela foi sacrificial, né? E, assim, ela lutou muito, né? Ela superou muitos processos difíceis financeiramente, de às vezes estar presente, porque tem que sair para trabalhar, tem que se adular, mas tem que prover para casa. E eu sei que, como inúmeras mulheres do Brasil, têm a mesma história que você. E eu sei que muitas dessas mulheres vão ser edificadas através da sua história. Sim. Como eu falei da história dele, eu também me identifico com ele nisso, da ousadia que eu tinha desde nova em querer ter minhas coisas. Sim. Aí vem vários fatores que levavam a isso. Por exemplo, a mãe solteira, né, que me ajudava. Uma história muito parecida com a sua mãe. Minha mãe criando os 2 filhos, tendo que trabalhar muito cedo, chegava muito tarde. Então, acaba que eu ficava sozinha e meu irmão. Meu irmão são 11 anos mais velho que eu. Mas ele já trabalhava quando eu já estava cuidando da casa, por exemplo. E quando eu era novinha, criança, ele que me levava na escola, ele que me buscava, então ele fez esse papel. Meu pai era presente, mas ele tinha um problema de alcoolismo. Então, a presença dele nem sempre era forte, assim, às vezes a presença era pior do que se tivesse ausente. Sim. Até que eles se separaram. E aí a minha relação com meu pai ficou bem unida. Assim como eu sou com meu irmão, minha mãe, meu filho, eu era com meu pai. Meu pai também já é falecido. Ela chora só de falar do irmão e da mãe. Não fala É isso, lindo. não vou chorar. É lindo. Então, Eu acho muito chique. Como que chama sua mãe? Terezinha. Terezinha. Um amor. Um amor. Seu irmão? Carlinhos. E O irmão Caio. dela é uma benção. Então, assim, eu conto que dificuldade todo mundo tem. Eu não consigo comparar. A gente pode comparar. Cada um sabe a dor que passou, né? Às vezes o que eu passei pode não ser tão pesado para você, mas para mim foi. Sim. Enfim. E desde 11 anos eu trabalho olhando minhas vizinhas. Sou babá desde 11 anos. Por quê? Eu amo criança, né? Você sabe disso. Eu tenho um imã com criança. E eu sempre, quando criança, eu pensava em ser pediatra, essas coisas, sonho de criancinha, né? Mas eu ligava o pediatra... Por isso que eu acho que ela tinha que ter mais filhos, né? Com certeza. Gostei da ideia. Eu ligava o gostar de criança a pediatra. E não é Quem nada aí acha disso. que ela tem que precisa ter mais meninos? Eu acho. Eu também. O meu é mais forte. Não dá, não. Enfim, então eu fui sempre batalhadora também, desde muito nova. Sim. Porque, apesar da minha mãe não deixar faltar nada em casa, ela era muito ausente. Então eu queria ter outras coisas que talvez ela não poderia me dar. Sim. Porque era a conta de cuidar da casa. Sim. Mas eu sempre tive essa ousadia de ter coisas boas, de conhecer lugares. Sim. Isso foi crescendo comigo. Então, eu tive uma independência muito nova, que a vida me fez ter, mas isso foi ótimo para mim. Sim, pro seu crescimento. Pro meu crescimento. Porque, às vezes, quem não tem esse pensamento de crescer, ela fica estacionada ali, né? Sim, E eu agradeço muito a Deus por ter lhe colocado esse dom de crescer. Porque aí você vai para um emprego, nada contra, que tem pessoas que nasceram para fazer isso. E eu pensava em ter o meu negócio já desde nova. Sim. Por que eu fui ser babá? Apesar de ter a pessoa, mas você faz o seu horário. Você marca com a pessoa ou não. Você tem um compromisso, mas não quer dizer que tem que ser aquilo ali. Sim. Horário marcado e não sei o que. Você vai se ajeitando, né? E cresci pro lado do evento e modelo. Com 15 anos eu fiz meu curso de modelo e comecei a trabalhar como modelo fotográfica, até grávida eu fiz, fazia muito trabalho grávida e tal, fotográfico. E isso era também uma coisa que eu pensava, eu vou ser modelo porque eu não preciso ter horário marcado. Eu odiava ter horário, gente. Você não me manda chegar às 8 e sair às 18, não, que eu fico... Mentalidade empreendedora. Isso que eu achava que eu não percebia, mas já era isso. Hoje eu percebo. Sim. Porque se eu tivesse me acostumado com um teto, apesar de passar dificuldade, que não é fácil, né? Eu talvez não teria feito metade das coisas que eu fiz. Entendi. Com a minha ousadia, com a minha persistência, perseverança, né? Então, isso é uma coisa que nos une, porque somos parecidos nisso. Sim. E minha vida é essa. Eu fui crescendo
com esse intuito de ter o meu negócio desde nova. A minha independência, porque meus amigos eram sempre mais velhos. Então, eu fui pegando essas experiências também de gente mais velha. Né? Eu era a única novinha da turma. Sim. Por um lado, é ruim, mas tem a parte melhor de ser boa, que é a independência mesmo. Sim. Então, sempre trabalhei. Nunca deixei de trabalhar, porque eu queria mais. Sempre mais. Sim. E comecei a namorar. Aí, quando você converte, você fica certinho na igreja, né? Não Com acontece 15 anos nada. você aceitou Jesus. 15 anos. 15 Que eu anos. batizei. Olha, que Aí legal. até os 17 para 18, eu fiquei na igreja firme. Aí com 18 comecei a namorar, engravidei. Sim. Foi quando eu desviei um pouco. Sim. E o Caio veio assim, eu falo que é para completar a minha vida e não poderia ter vindo em outra hora. Sim. Uau. Porque hoje, talvez, igual eu falo, hoje eu não sei se eu teria um filho depois de mais velha, sabe? Mas mesmo sendo uma mãe exemplar, uma mãe presente, Sim. debaixo da asa mesmo, né, amor? Ele até fala, você trata ele muito como o seu nenenzinho ainda. Eu falei, mas ainda é. Ele veio numa fase que me ajudou muito também a ter meus negócios, porque agora eu tenho que criar Sim. mais uma pessoa. O pai sempre muito presente também, até hoje. O pai, a avó, a Que família. Nunca tive atrito com família. Sim, que sabe? bênção. Mas, com ele, eu tirei carteira também, comprei carro, fui trabalhar em 3 empregos, fazer faculdade. Então, Foi morar isso fora. Hã? Foi Fui morar morar fora. fora para Mora. tentar. Morei em Orlando. Sim. Durou 3 Orlando. meses só. Não sei se é Morou perto lá. de vocês lá, não, mas Sim, pertinho. é Perto. perto. Mas foi uma experiência que eu sempre Sim. tive esse sonho de ir mais além do que eu Entendi. tinha. E o ir pra fora, eu falo que o bichinho do Internacional me picou desde Ah, de criança. então Você já tem parece possibilidade. americana, viu? Viu, Mauro? Você Se já prepara. parece tão americana, viu? Mas Eu aquele já falo, parece gente, o que eu vou americana. fazer da minha vida? Se Eu não passar tive- você e o Mauro na imigração, o Mauro É. fica O Mauro aqui. parece americano também. Só que a minha vida não foi como a do Mauro, assim. Eu não tive tanta coisa para abrir empresa, para insistir, para ter. Então, foi direcionando para outro lado, que eu pensava, não estou dando certo de abrir empresa aqui. Sim. Eu abri uma confecção de vestido de noiva e festa, aí eu levei um cano do meu sócio na época, aí eu desgostei. Eu não fui persistente igual ele, sabe? Nessa fase. Mas Isso. talvez é o seu talvez eu acredito assim que para cada um deu ser um propósito distinto, único, né? Então assim, porque às vezes a gente tem histórias diferentes e às vezes a gente se inspira em outras histórias, mas talvez esse era o seu propósito, né? Às vezes a gente Deus se já No tava- completa, final, né? reúne Se tudo. completa. Às vezes Completa. a gente se complementa a história do outro. Porque se Complementa, tivesse seguido o que eu Sim, tinha planejado, eu não sim. estaria, que era morar fora e tudo, eu não Sim, conheceria não teria ele, né? conhecido, né? Formado essa família Até ali. quando a gente se conheceu do restaurante, eu já estava com tudo arrumado para morar na Espanha, Sim. porque eu falo espanhol e no inglês eu não fui tão bem, então eu fiquei com trauma de Estados Unidos, mas eu fiquei pouco tempo. Aí eu falei, já desisto, não sei falar inglês mesmo, e o espanhol eu falo, então eu vou para Espanha, que lá eu vou conseguir me virar. E já estava tudo certo, levar meu filho, Que bênção. trabalho, tudo. Aí eu vou e conheço o Mauro, tipo, uma Não, semana e nessa antes. reunião, no finalzinho, quando eu Uma percebi semana que eu antes. tava Ah, com o pé lá, isso. ela falava desse negócio da Espanha e tal, e eu falava, mas você tá doida pra morar fora, então você Sim. não tá muito querendo. Ela falou assim, não, isso não é certeza ainda não. Eu falo que se eu me estabelecer aqui em Belo Horizonte, conhecer uma pessoa legal, né? Aí ela já falava na possibilidade de conhecer uma pessoa legal. Eu falei, tô dentro. E nessa hora só pegando um gancho dessa hora, que é legal contar essa parte que ela falava assim, então você tem como ir lá comigo no meu filho? Eu falei, tem, vamos fazer o seguinte, vamos lá na fazenda rapidinho comigo e depois eu vou no seu filho? Ou eu vou na fazenda, no seu filho com você, depois... já consegui aqui que minha mãe vá no treino do Caio. Eu posso ir lá na fazenda com você rapidinho? Opa, mudou algo aí. Aí como é que foi a gente ir na fazenda? Aí ele tem um carro muito legal, que eu amo dirigir. Aí ele tem um carro muito legal. Aí eu olhei o carro assim, eu falei, uai, deixa eu dirigir esse carro aí. Segunda vez que eu tinha visto ele na vida. Aí ele, meu carro? É uma Maserati, né? Aí eu nunca, esse carro é bonito, eu nem sei qual é não, mas ele parece que anda bem, eu amo correr. Aí ele, já tremendo assim, mas ele precisava me conquistar também, né? Eu tomei uma tacinha de champanhe por ele tinha que deixar eu Tinha que dirigir. fazer algo por você, né? Aí ele foi uma troca, ele me deu a chave assim, tremendo, que eu fiquei sabendo que quase ninguém tinha Ninguém nunca tinha dirigido dirigido, o né? carro. E aí
ele me deu a chave assim, não, pode confiar. Não, e foi ficando tarde, e ela falava assim, eu vou com você, mas olha no meu olho, eu preciso voltar hoje. Não adianta esse papo, vamos lá, vamos ficar. Eu falo, fica tranquilo, confia em mim, a gente volta hoje. Dormir. Ela falou, não durmo lá. Eu falei, não, você vai lá comigo e vai voltar. E eu falava, cara, uma hora bênção. dessa, bater de carro lá e voltar. E eu com ela aqui, ó, e conversando com o meu piloto aqui, ó. Falei, cara, tem jeito de você me levar lá na fazenda agora? E ele falava, Mauro, só se for agora, pôr do sol, né? O helicóptero tem essa coisa de voar só no pôr do sol e tal, só dentro do diurno. E eu não sabia nada da vida dele, porque eu sou assim, quando eu chego eu conto mais a minha do que eu ouvir as pessoas, que é um aprendizado que eu tive também com ele, com o longo da vida, de ouvir mais, né? Sim. É melhor a gente ouvir mais. Mas era o meu jeito e eu tava nervosa, querendo desabafar. E aí eu fui dirigir o carro. Já Não que você acelerou voltou 1 nesse quilômetro. assunto. Não acelerou 1 quilômetro, né? Aí, Ela dei uma acelerou o carro acelerada, empolgada. Eu falei, calma, nós vamos entrar aqui, ó. aceleradinha, porque eu achei que eu ia pegar anel, É, estrada, né? E da lembrando, a gente fazenda. tinha tomado uma taça de, né? A gente não podia dirigir. Eu falei, não, você vai entrar aqui, ó, do lado. Ela falou, mas como Mas assim? aqui é Acabou? outro restaurante. Aqui é outro restaurante, porque do lado tem um concorrente, uma churrascaria, que tem um heliponto. Eu falei, não, nós vamos entrar aqui. Ela falou, como assim, que loucura? Eu falei, não, a gente vai de helicóptero. Eu falei, não, Ela morro falou, não, helicóptero não anda helicóptero. Eu falei, confia em mim, fica Morro de tranquilo. medo, eu tô Aí eu já tremendo segurava na mão dela aqui. sozinha. Aqui, confia em mim, nós somos amigos, fica tranquilo. A gente Ah, vai te levar amigos. com segurança e vamos voltar com segurança. Eu falei, eu pedi Deus, mas não foi tanto. E a gente assim. parando Eu o carro posso andar assim, de carro. E a gente parando o carro e o helicóptero pousando. Eu falei, corre, nós estamos atrasados. Ela entrou no helicóptero. Eu lembro dessa imagem até hoje, né? Falei, o Léo ficava assim, Mauro, bora, vai que eu vou resolver um problema aqui. Ela falou, como assim? Ele não vai pilotar? Eu falei, não, eu vou pilotar. Não. Eu vou descer, não tem isso não. Eu vou pilotar, você vai pilotar? Pilota. Ela falou, como assim? Ele vai pilotar? Ah, Léo, fica tranquilo, seu piloto é melhor do que eu vou dormindo aqui. E aí eu fui pilotar. Foi muito legal isso, né? Sim. Falei, fica tranquilo, eu vou te levar, eu prometi pra você que eu vou te levar, eu vou voltar, fica tranquilo. A gente foi pra fazenda, chegou lá, eu fui fazer janta pra ela. É que eu não cozinho. A gente parou pra conversar numa mesa, ficamos umas Realmente, 4 vocês horas se conversando na mesa. complementam. Ele Complementa tirou o tudo, dia né? pra tentar me conquistar, né? E ela falava assim com o Léo, comida e- nós vamos voltar, né? Aí chegou uma hora que o Léo chegou lá na mesa e falou, Mauro, infelizmente, não dá pra gente voltar mais não. Combinado. Não, Pode foi falar. não. Até Não foi hoje não. eu fico Não na foi. dúvida. Ele falou, Mauro, não dá pra gente Então voltar não mais. voltaram. E era muito Resumindo, lógico, não. porque não tinha como voltar, tava escuro, pô. Ele falou, Mauro, não tem como a gente voltar mais, nem se eu quisesse. Eu falei, cara, tem carro aqui, não tem problema, a gente volta de carro. Aí ela falou, não, então tá tranquilo, a gente pode voltar hoje mais tarde, a gente volta de carro. Eu falei, beleza. Ela falou, mas não tem nada de comer aqui não? Cara, o negócio dela era comer. mano. Comida. Irmão, nós almoçamos às Você 4 ganhou da ela tarde, pela- isso era 8 da noite, ela tava com fome. Até hoje é assim. Mas o E problema foi o não seu é maior comigo. trauma, né? Cara, com comida. Comida. É, e aí eu falei, cara, o que eu vou cozinhar pra essa mulher? Picanha. Não, nada demais. Fiz uma comida simplesona, um arroz, um Ela já me feijãozinho, falou uma que couve. gosta de arroz com Arroz com ovo. Arroz, Ovo, feijão, é. ovo frito, tinha angu. Boa. Cara, e essa mulher comeu. Aí, falei aqui, ela falou, ó, pensando bem, a gente pode ficar aqui e amanhã a gente vai. Eu falei, então vem cá pra você conhecer o resto da casa e tal. Não, você falou. É, mas Vamos aí você- ficar. você Aí eu aceitou. aceitei, porque eu saí de madrugada. Tinha tomado vinho. Ah, é. Eu queria Aí- me bebedar, eu acho, né? Não, mas aí o Daquelas- Márcio falou, eu levo vocês. Aí eu falei, então vamos conhecer a casa e tal. Aí eu fui mostrar ela assim, o quarto e tal. Ela entrou no meu quarto e falou assim, mas tem mais quartos aqui, não tem? Falei, óbvio. É óbvio que tem mais quartos aqui. É, porque eu não vou dormir com você de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Falei, não, relaxa, só nós vamos ser amigos. Nós vamos ser amigos pra sempre, esquece. Eu não tô querendo nada com você além disso, não. É Amigo, amizade. sério. Até hoje são amigos. 2 anos e 2 meses, tá aí. Mas, voltando, né, ao que eu tava falando, a minha persistência em algumas coisas me fizeram a mulher que eu sou hoje, que eu tenho muito orgulho. Por Que exemplo, apesar de trabalhar com evento, eu mantinha a minha postura de mãe, porque talvez se eu não tivesse sido mãe nova, eu não pensaria assim, poxa, eu tenho uma criança aqui que eu tenho que zelar por ela, minha imagem, tudo. Então, eu sempre pensei lá na frente assim, eu não bebo, já não bebo mesmo. Então, não é um problema para eu sair para balada. Odeio balada, então saía para comer, mas ia trabalhar em balada. Então, o que eu via sã, né, sem estar bêbada, vendo eu trabalhar, que eu peguei para minha vida? Eu via o que acontecia e escolhia que não passar por isso. Que bênção. Então, por exemplo, isso foi trabalhar com evento foi uma das coisas que me ensinaram muito a ter aprimorar meu caráter, minhas coisas assim, Que você não queria pra você. que eu não queria pra mim. Sim. Então, eu até brinco com ele. Eu falei assim, eu tenho certeza que ele vai fazer uma busca aí de menina que trabalha com evento. E eu sofri esse preconceito. Aham.
de tentar mostrar para as pessoas que eu não busquei, sou, realmente eu busquei, tá? que eu não É? sou O aquilo feedback que das pessoas com o relação evento àquele era um negócio passa muito pras surpreendente, pessoas, assim, também. sabe? Eu sou muito amigo do Eduardo Costa, cantor. Isso. Já trabalhou no camarim dele, já fez a evento dos shows dele. Ele falou, Mauro, a ela é Keila quase é a 0 quilômetros. Só única- não fala que ela é a 0 quilômetros Keila- porque tem filho. Ele é a única mulher da noite que é 0 quilômetro. É a única mulher que ela dava um jeitinho bênção. dos caras chegarem nela e E ela virar amiga do arrumava cara. um jeito e virava amigo do cara, mas conseguia dar um fora nele de um jeito mais educado. Isso. Cara, a gente achava Porque não que é ela era fácil. lésbica, que ela não pegava ninguém. O Eduardo Costa Porque tinha esse fala preconceito mesmo, a Isso. menina trabalha na noite. Você né? viveu muitos... O cara que te contrata, ele vai querer te contratar e te É. cantar, é normal. Mas eu já tinha esse... Você viveu muitos assédios? Sim. Você já Por isso que eu tô falando, até Acho que parece na área dela, prepotência por... Tem muito, ah, né? essa Já menina teve muito se acha, né? desrespeito. Quando eu fui fazer uma reunião com ele, que era a trabalho, eu até parecia prepotência. Ele vai me cantar, não. Que você foi me cantar. Não é que eu me achava que todos iam me cantar, mas eu já Mas é tinha normal, né? passado por isso, Aham. e aí eu já ficava com o pé atrás. Parece Já que se é uma blindava. cultura, né? Uma cultura aqui do Brasil, Só né? que foi... Quando E a Ver coisa uma do. mulher- Só Ó, que aí principalmente eu na fiz- área dela, de eventos, quando ela trabalhava nessa área, parece que o cara que contrata alguém pra ajudar ele em algum evento é uma mulher bonita, mas é porque ele acha que no final ela vai se encantar com ele. Porque ele é rico, porque ele Mas tem. o mundo, É. assim como todas as profissões, o mundo do evento é gigantesca. Existe o lado ruim? Existe, mas tem o lado bom que é bem maior, sabe? Sim. E as pessoas... Eu tinha isso, que é uma sabedoria também desde nova, assim. Eu demoro a vida inteira para construir o meu lado bom. Sim. E eu preciso de uma unha, tipo assim, Sim. pequenininha, para destruir tudo Destruir. que eu construí. Sim, Então eu com ficava certeza. preocupada. Até, Sim. não é que eu sou santa. Às vezes até dava vontade, mas Isso. peraí, é o meu meio de trabalho. As Se eu más me queimar companhias aqui, corrompem os já bons era. costumes, né? solteira, Sim, já tinha comprado meu carro. sim, Eu comprei com 20 anos. Também foi o primeiro carro da família, sabe? sim. Então, assim... Eu comprei o meu com 18. Com 18. Eu também. verdade. Você, amor? Eu com 22, eu acho. eu comprei tirei carteira e comprei. Assim que eu e o pai do Caio, a gente terminou o namoro, que a gente não chegou a casar. Aí foi um boom, assim, que eu dei na minha vida. Aí eu comecei a trabalhar em shopping, evento, fazer faculdade, Nossa. comprei carro e, enfim, eu fiz um monte de coisa que eu consegui, assim, com orgulho de fazer. Mas o evento era o que me dava mais dinheiro. Entendi. Então, passei a não importar mais com o que as pessoas Entendi. falassem. Eu tinha que manter a minha postura. Sim, claro. Porque falar, pode ser que falam, mas e provar? Sim, E alimentar essa mentira não dá conta. sim, Porque, verdade. e cristã também, eu sabia que eu tinha um Deus que me protegia, que Sim. me justificava. Sim, Então, essa fase minha de evento, eu agradeço demais a Deus. Porque foi quando eu conquistei meu carro, iniciei na faculdade, saí Sim. porque eu ia ganhar bem menos se eu tivesse foi um recurso formado. que Deus te deu. A faculdade, eu falo assim, a faculdade hoje em dia, ela é ótima para quem tem, igual ele tem 2 faculdades, 3, não sei. Mas, no meu caso, não ia agregar. Sim. Então, eu queria algo a mais, assim, do que a faculdade. Eu fiz pedagogia. Talvez se eu tivesse escolhido um outro curso, teria dado mais certo. Sim. Mas eu ia ganhar bem menos. Então, eu queria trabalhar. Sim, E aí, foi uma parte também que eu tinha que ficar mais ausente do Caio, porque eu trabalhava final de semana. sim, Enfim, foi uma fase de aprendizado para chegar onde eu tô hoje com 35 anos e ver os valores que eu já passei. sim. Valorizar um homem que me respeita, porque o mais primordial para ter uma família é um homem que te respeita, que te apoia, Que te honra. que te levanta, né? Porque vão ter dias que você não vai estar bem. Sim, Então você vai escolher alguém que te joga mais para baixo. sim, né? Então eu aprendi isso com a vida. Ei, Maura. Que eu não quero um homem assim pra mim mais. Apesar de ter vivido um relacionamento abusivo, Sim. agressivo, eu não falei assim, gente, eu sei o que eu não quero. Eu não sei o que vai vir, não, mas o que eu não quero, eu sei. Tá claro, né? Tá claro. Então, esse aprendizado de passar por situações ruins te Sim. faz elevar um nível de sabedoria Sim, muito de alto. maturidade. Assim, de maturidade. Que bem. Que benção. E nós estamos, Nossa. né, E a amor? gente gosta de falar, tá? Nossa, Eita. e assim, se puder. Se A gente pudesse ficava o dia passar a todo. noite inteira. Não, mas vai ter o segundo episódio, parte 2. Parte É. dois. Parte Quando dois. vocês forem lá em Kansas Parte City. dois. Kansas City, mas nós vamos fazer aqui, ó. Eu tenho algumas perguntinhas que eu separei aqui. Dá uma resumida aqui. É. O Mauro é um grande Gosto de falar, empresário. amor.
O Mauro é um grande empresário, né? Juntamente com a sua esposa, Keila. Mauro, quantas empresas você tem no Tatá hoje? Cara, CNPJ deve ter mais de 50. Mais de 50. É Ele vai empresário empresariar meu filho, hein? empresário de Ele é jogador de futebol. Sou também. Sou né? empresário do ramo artístico. Já tô Sou profetizando. empresário Artístico. da área de alimento, bebida, suplementação, Você serviço, tomar um construção civil. Gente, pra vocês, ó. Agora me espera só um pouquinho. Posso tomar um negócio aqui? Deve. Posso tomar? Você vai escutar o barulho do nome da bebida aí, ó. Ó, It's. ó. Quem é a pessoa mais influente na sua vida? Hoje, Você responde, ela responde. As perguntas rápidas. a vida de Jesus. Uau. E a sua, Keila? Que é a pessoa mais influente na sua vida? Ai, Jesus, sem dúvida. Glória a Deus, aleluia. Nos E aqui um influencia detalhe, a todo tá? tempo. Com todas as características maravilhosas e todos os elogios que eu tenho todos de minha esposa, eu falo esposa, a gente vai casar dia 25 Sim. de dezembro. De De setembro. Vocês são convidados. Olha aí. Ó. Somos- Me apresentou muito de Deus. Me apresentou Amém. muito de Deus. Resgatei. Eu vou me batizar agora. É? Daqui a 2 finais de semana. Glória a Bênção, que Deus. bênção. Uma pergunta rápida para vocês dois. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é não dar sequência naquilo que eu comecei e não conseguir fazer com que os meus filhos cheguem naquele propósito deles. Amém. Eu prezo muito por isso. Cara, será que eu vou estar na vida deles amanhã para ver eles conquistarem aquilo que eles querem conquistar? Uau. Keila, O medo? seu maior medo. Ai, difícil. Me perder. Um doce. Ó, perdeu o Mauro. É difícil, porque junta tudo num só, né? Se eu falar perder minha família, eu tenho que aprender que perder faz parte, né? Ninguém é pra sempre. Mas eu tenho medo da minha reação quando eu perder alguém da minha família. Uau. Sim. Meu pai e minha mãe. Eu estarei contigo. Sim, eu tenho certeza disso, mas... Ai, não sei, não consigo pensar nisso. Tá bom, então. Mas o que te dá maior motivação para você fazer o que você faz hoje? A minha família. Sua família. Eu Uau. acordo todo dia por eles. Uau. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Família é a base de tudo. né? Família. Aquele pequenininho, quando eu vejo ele, eu falo, meu Deus, imagina esse cara com 20 anos, Família. batendo papo comigo de igual. Uau. Falava, pai, você foi o cara pra mim, velho. Uau. Parabéns. Agora, só para finalizar aqui, conta um pouquinho para nós dessa bebida. Você foi o cara que sonhou sobre isso. Cara, isso foi um negócio tão interessante que eu sempre, desde quando eu conheci aquele, ela sabe dessa história. Eu falava assim, um dia eu quero ter um energético, um dia eu quero ter um energético, um dia eu quero ter um energético. Aí um dia lá na casa do Eduardo. Você já era inquieto, né? Muito Ele Já Para tinha quieto. pensado, E aqui? já tem um nome. E aqui a minha cara é a cara do energético, né? Cafeína pura. É. E eu falava assim, cara, eu tenho que ter um energético. Pra Eu gosto. comprovar, amor, é que já tem o nome, já tem o layout, já tem tudo pronto do energético. Não é esse nome, Eu gosto mas já muito tem da pronto. história do Red Bull, de como começou, sabe? E eu quero ter um energético. Eu quero ter um energético. Então, com esse meu network de amigos, de donos de grandes redes de mercado, de redes de drogaria, eu falava, cara, por que o meu produto não tá lá na gôndola desse cara? E era um produto meu, um sonho meu individual, um propósito. Eu falava, eu vou ter um energético. Então, eu criei um produto, chamava Black Horse. Black Horse. Black Horse, o cavalo negro. Chamei o Eduardo um dia na casa dele e falou que ó, esse aqui é o nosso produto. Então ele falou, não, Mauro, a gente vai arrebentar. E eu comecei a consultar aquilo, onde vazar preço, como vender. Eu ia ser concorrente da Red Bull, do mais barato. E aquilo ficou em stand-by. Um belo dia, um amigo meu do Rio, pastor Mário, falou, Mauro, tem um amigo meu que está querendo lançar uma bebida energética, só que é uma pegada completamente diferente. É um suco vitaminado energético que contém cafeína. Então não é aquele energético propriamente dito. Mas se você experimentar o produto, você vai amar. Mas o que ele está procurando? Ele está procurando um cara de Minas Gerais. Ele quer um sócio em Minas, um sócio em São Paulo e ele no Rio. Eu falei, vou encontrar com esse cara. Ele falou, posso levar ele na sua fazenda? Pode. Chegou na minha fazenda em maio. Dia 9 de maio, parece. Ele chegou na fazenda, me contou sobre o produto, a gente experimentou, falamos sobre números, apertamos a mão. Vambora. Tá aí o It's. Olha aí, gente. Tá aqui o It's. Coisa boa. E é um sabor maravilhoso. Delicioso. Delicioso. Tem Amei, Gostou você provou de desse pêssego, de- muito Esse bom. foi o último agora que a gente lançou. o Gente, pêssego com muito manga. bom. Preferida Amei. maçã Não verde. dá aquela sensação na cabeça, né? Porque às Pesado, vezes você né? toma alguns energéticos ali nos Estados Unidos que dá uma E sensação. só concluindo do assunto de nós dois, eu hoje sou empresária, né? Eu tenho minha própria empresa, com a ajuda dele. Que bem. Então, Ajudando, que eu- só com
Uma Não, você parceria. me ajuda. Para as mulheres que estão assistindo, que são independentes desde muito nova, como eu Sim. fui, a gente tem que quebrar uma Essa crença, né? limitante que existe, que só você vai conseguir conquistar as suas coisas. Sozinho. Ninguém conquista sozinho. Verdade. Uau. Precisa de uma ajuda. E eu custei, até no início do relacionamento, quando falava de dinheiro, a minha vida toda, eu falava de dinheiro, me sentia humilhada, que eu Sim. tenho que ser o meu dinheiro. Sim. Eu pago minhas cirurgias, eu compro meu carro, eu levo meu filho para viajar, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, com meu dinheiro. E tinha honra por isso, né? Tenho até hoje por ser assim. Mas você tem que dosar isso. Então, uma dica que eu passo hoje para as mulheres é que temos que seguir, na questão família, o lugar, a posição de cada um. Sim. Se ele é o provedor da minha casa, eu tenho que ceder para que ele possa fazer o papel dele também. Sim. Uma das nossas, mais uma briga interna minha era isso. Não vou aceitar ele pagar meu cartão de crédito. Vão falar que eu tô com ele por dinheiro, vão falar que eu quero abusar. E eu, como eu era a vida inteira independente, não dependi de homem nenhum, eu não podia passar por isso agora, já que eu tinha uma família, um homem que quer me ajudar a crescer. Eu voltei a fazer ela praticar primeiro do plural, o nós. É o nosso. Aí sim, E aí, para eu fazer o nós, eu tinha que ceder essa parte que era minha, que era da minha cabeça. Sim. Então, a gente está falando das empresas dele, do Eats e tal. Eu também tenho uma empresa hoje e quero ter mais algumas. Mas sozinha eu não ia conseguir. Então, com a ajuda dele, é muito legal essa parceria. Fala assim, amor, você está gostando de trabalhar como modelo? E amanhã nós estamos viajando para São Paulo para tentar Para uma novidade aí. buscar um outro negócio para ela. E Ela o vai ser legal, multi-empresária. quando você Em vários tem... ramos. Com amém, certeza. amém, recebo. O legal é quando você tem um Deus na sua vida, um caminho, assim, Que te alguma pessoa que direciona. te direciona, você entrega e você consegue dormir e acordar no outro dia tranquila, né? Você Sim. dorme Uau. ansiosa e acorda tranquilo. Por que eu falo isso? Porque eu entendi que Deus colocou ele para me deixar Sim. tranquilo. Isso. Não basta só eu ficar É de fato um espiritualmente- complemento, né? E aí, no início do relacionamento, eu tinha muita Ela era dificuldade muito ansiosa, disso. cara. Aí eu tinha que trabalhar... Mas, amor, você Eu não segurava gosta na mão de... dela assim e falava assim, não vai te faltar nada, confia em mim. Mas eu não, Vai te faltar. não quero te pedir. Nós vamos Imagina. preparar, na hora que estiver tudo pronto, você vai seguir. Porque aqui é muito difícil empreender. No Brasil tem que ser Muitos ninja. desafios. Tem que ser ninja. Então, se eu tivesse lá atrás, talvez uma pessoa para poder me dar um suporte para eu poder errar menos, seria muito melhor para mim. Sim. Eu seria outra pessoa hoje, Sim. né? Com certeza. Então hoje eu falo para ela o seguinte, ainda bem que você tem a mim para poder te fazer errar menos. Sim. Porque muitas coisas que você vai... Aquele quer empreender todo dia alguma coisa diferente. Motiva uma ideia. Aí eu tô no carro dirigindo e eu falo, mas quem vai bancar isso? Ah, mas você acha que custa caro? Aí eu falo o número pra ela. Eu falo, não, mas isso tudo. Tem que comprar isso, tem que fazer tráfego disso. Ela, não, mas eu não imaginava. Porque ela tem A a vontade ideia, eu tenho, mas por trás várias. da ideia, precisa montar essa estrutura pra Eu isso falo funcionar, que eu tenho né? a asa, eu vou muito alto e ele vai me puxando, assim, vai moderando. Então, assim, hoje ela tem uma empresa bem estabelecida, uma empresa de evento, uma empresa de cursos, uma empresa de palestra. Agora, recentemente, o Marquinhos fez uma palestra aqui em Belo Horizonte através da Vendas mudam Deus. vidas. Em janeiro bênção. agora, se Deus quiser, nós vamos trazer 2 gigantes aí do mundo gospel. Ó, Mas bênção, ainda que tá, bênção. tá só começando, eu ainda quero empreender mais. E Imagina você fazendo inúmeros eventos com propósito para mulheres. Eu já imagino um Mineirão cheio, Eu lotado. de gente, também. impactando Amém. vida. Eu Amém. também, para Eu poder creio. trabalhar toda essa amém. questão, né, de chamado, de propósito, de identidade na vida das mulheres, né? Porque quando a gente olha ali no livro de Provérbios 31, você vê uma mulher empreendedora, você vê uma mulher mãe, você vê uma mulher que sábia. ela era louvada na cidade pelo posicionamento dela. A palavra de Deus diz que ela era como um navio mercante. Entendeu? Imagina aquela mulher com toda aquela carga, com toda aquela sabedoria administrativa, mas ela também sabia discernir as estações. E a palavra de Deus fala que no inverno ela fazia roupa para os seus filhos. Então, assim, Deus fez a mulher para empreender, mas a partir da palavra de Deus, né? Então, não é errado uma mulher ser empreendedora, ter Sim. várias empresas, desde que ela jamais abre... Fica a sua essência dentro de casa, Desde que do ela lar. jamais Sim. abre
abre o propósito que- da família. Da né? família. É, Teve uma a vez que submissão, teve né, uma do vez que eu lar. propus, Não é a gente tava andando a submissão do cavalo. marido, né, amor? E aí a Submissão Keila do falou, lar. uma fala assim, amor, eu tenho mania, né, de surpreender ela com flor e tal. Então a gente andando a cavalo, eu parei, peguei uma flor assim, dei pra ela, falei, não, eu te amo, vou sempre ser submissa a você e tal. Cara, um monte de pessoas, mulheres, tá? Que entraram na minha rede social, mas como assim? Sua mulher declarar que vai ser submissa a você, que bobagem isso. Não entendem. Hoje tá Eu fiquei raro, né? assustado, sabe? Falei, será que essas pessoas sabem realmente o que significa a palavra submissão? Não sabe. Você né? está debaixo da mesma missão. É submissão, A né? gente não fala nem que não é nem de embaixo, né? É o lado. É o lado. É o lado. Né? É ser É os dois submissa à estão missão. debaixo da Tamo mesma junto. missão. É porque a missão do propósito do casamento é uma missão linda de Deus, né? Então, o Maravilhoso. propósito do casamento o casamento foi algo criado por Deus e muitas vezes, assim, hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas querem, né, desvalorizar eu acho aquilo que Deus constrói. Mas, de fato, tanto o homem quanto a mulher está debaixo de uma Sim. mesma missão, Sim. né? Então, é sobre isso, é você entender o seu lugar, o seu papel, aquilo que Deus chamou, viver esse propósito lindo que é o casamento e cumprir os dois, um só propósito, né? Um só sonho, um só propósito. E é por isso que nós estamos finalizando, infelizmente, o nosso Nossa, Dreamcast. vai ter que ter a segunda Vai parte. ter que ter a Vai segunda ter que ter a parte, segunda com parte. certeza. A gente tem muito pra contar, muito pra compartilhar. Vocês têm uma história incrível. Eu nem contei pra você que o meu nome foi pro Vai Serasa comer? 400 vezes, tá vendo? Nossa, Esse povo fala assim, essa cara, é uma- mas e aí, vai dar errado. Eu fui pro Serasa 400 vezes. Uau! Dá um conselho pra galera agora que quer empreender, mas talvez muitas vezes não tem paciência e querem que as coisas aconteçam da noite pro dia. Olha pra aquela câmera ali, você vai dar um conselho, um mega conselho pra aquele que tá Regis, essa começando. semana as pessoas me consultam muito, eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram para as pessoas me consultarem e todo mundo tem essa ânsia de empreender. Né? Empreender primeiro que você tem que ter veia de empreendedor, você não pode sair empreendendo, né? Porque o dinheiro não aceita desaforo. Então, a primeira coisa é você ter um propósito. Né? Um propósito e falar, eu quero isso. Depois você precisa saber se você tem aptidão para aquilo. Porque, cara, você imagina eu, por exemplo, querer mexer com câmera. Eu não entendo nada disso. Não é uma coisa que talvez me dê tesão em fazer. Para que eu vou já iniciar empreendendo numa área de algo que eu possa parar no meio do caminho? Não, procure algo que você tem aptidão. Depois que você encontrar algo que você tem aptidão, procure saber se aquilo você gosta de verdade de fazer aquilo. Depois procure saber se isso pode ser inserido num grande mercado. Procura saber se a concorrência desse produto existe em grande escala. Procure saber se existe grande demanda e oferta desse produto. E, por fim, procure saber se você vai ser o melhor. Porque não adianta você estar no meio de um monte e ser mais um. Você precisa ser o melhor. Persistir, né? Temos que persistir. E ir até o fim. Não desistir. Eu falo... Persistir. A Upper, ela tá no início, né? E aí eu falo assim, amor, será? Eu sou mais, será que vai dar certo? Ele, calma, só tem 2 meses que a gente tá fazendo isso. A perseverança é a que vai vencer. Perseverança. A Coca-Cola só resiliência. vendeu 5 garrafinhas, né? No primeiro mês dela de vida. E aí? É verdade. Eu falo isso muito, cara. Perseverar. Você não vai ficar sujo. Você vai ficar devendo. Você não vai vender nada. Você vai ficar na beira do abismo. Ou você vai entrar num abismo. Eu mesmo já entrei no abismo várias vezes, empresarial. E tô aí hoje. Você me perguntou, tem mais de 50 empresas. Então, cara, é perseverar. Alguns negócios vão sair um pouco da sua rota. Porque você não tem o controle de tudo. Mas se você tem um propósito, irmão, e o principal, se você chamar Deus para ser o CEO do seu negócio, eu duvido que dá errado, irmão. Aí Eu duvido que dá errado. Aí Acabou. sim. Pode fazer plano que vai dar certo. Glória a Deus, gente! boa. Que Muito bênção, bom. né? Sim. Conversa maravilhosa. Nós tivemos aqui o privilégio de ter aqui o Mauro Lopes, né? E a nossa querida Keila Keila. Castro, Ai, que prazer. tá nos prestigiando. Que vai ser Keila Lopes. Keila Lopes. Que vai E ó, ser vamos Maria. profetizar, fazer a segunda parte lá. Vamos lá em Em breve estamos em Kansas City. Kansas Kansas City. City. Tá fechado. A cidade dos cavalos, meu amigo. Lá É tem mesmo? cavalos. Se vocês gostam de Ah, Ah, a cavalo gente lá, ama. lá é o lugar. Mas é isso, ficamos por aqui, gente. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E nós estamos aqui compartilhando sonhos e propósitos, né, amor? Isso mesmo, né? Aperta lá aquele sininho, dá aquele like, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, porque eu creio que esse episódio vai transformar a sua vida e vai impulsionar ainda mais os seus sonhos. E o nosso Dreamcast está chegando ao Ao fim. fim. É. E E se nós você pode sonhar,
é porque você pode realizar. Com né? certeza. É óbvio, né? E pra finalizar, vamos brindar O aqui. Whitson, olha. Ó, Quem sabe ó. o Whitson lá em Kansas City. Olha aí, o Whitson Oh! Kansas City. Vamos lá? 1, 2, 3. Bem. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã.